Boa noite. Eu vou tirar minha máscara, porque eu estou bem longe do doutor Irá, para ficar melhor a fala. Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de atendimento médico da Unimed Goiânia. Eu sou a doutora Daniela Campos Muniz. Para a aula de hoje, tenho o orgulho e a honra de apresentar o doutor Irá Rezende, que falará sobre a atualização Covid-19. O doutor Irá é oncologista clínico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, residência de Medicina Interna no Hospital de Pronto-Socorro João 23º, residência de Cancerologia Clínica no Hospital da Baleia, Fundação Benjamin Guimarães, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, diretor clínico do Hospital Hemolabra em Goiânia, principal da URSO, União de Recursos e Serviços em Oncologia, médico oncologista clínico, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, diretor clínico do Hospital Hemolabra em Goiânia, coordenador do Centro de Infusão e Quimioterapia da Unimed, sócio fundador e diretor técnico da União dos Recursos e Serviços em Oncologia. A partir de agora e durante toda a palestra, você pode participar tirando suas dúvidas através do QR Code. No canto inferior direito da tela do seu computador, estaremos respondendo todas as perguntas ao final da palestra. Tenham todos uma ótima palestra. Doutor Ilá, passa a palestra para o senhor. Uma boa noite a todos. Eu, imitando aqui a doutora Daniela, falando igual na Globo, né? Nós dois estamos longe um do outro. As outras pessoas que estão aqui estão todas a mais de 20 metros da gente, então aqui a coisa está bem dentro dos padrões. Eu também vou falar sem máscara, que eu acho que fica melhor para todo mundo poder me entender. É um grande prazer estar aqui. Queria agradecer à Unimed, à doutora Daniela, a todos pelo convite para poder falar um pouquinho. Eu hoje vou falar aqui um pouquinho sobre Covid e principalmente sobre o atendimento de Covid no pronto-socorro, atendimento porta aberta do paciente com Covid, seja num pronto atendimento, seja na telemedicina, né? Nós não vamos aqui abordar especificamente o paciente crítico, mas claro que a gente pode depois nas perguntas, se tiver dúvida, a gente pode também conversar sobre isso com o maior prazer. Então, na verdade, né, a pergunta que me fazem é como que o oncologista foi falar de Covid, né? Então, na verdade, o que acontece? Desde o início da pandemia, né, a gente na onco, a gente começou a ficar assim com certo ciúme, né? Porque antes aquela palavra com C, a gente já sabia que era câncer. Hoje em dia a pessoa fala que está com aquela doença com C, a gente, na verdade, tem uma certa dúvida do que ele está falando. Então, até para conseguir continuar, né, atendendo e fazendo as minhas coisas, eu tive que aprender um pouco de Covid, né? Na verdade, na oncologia a gente não parou, hora nenhuma, a gente continuou atendendo toda a pandemia, né, considerado um atendimento essencial. Isso aqui é um artigo que eu publiquei na SBM, né, mais um ensaio assim, a respeito de Covid e câncer. Depois foi publicado algo parecido no Popular também. Meus conflitos de interesse, né, eu para essa aula, meu único conflito de interesse é que eu coordeno o Centro de Quimioterapia da Unimed. Eu sou, igual a doutora Daniela falou, sou oncologista do Hemolabor, eu trabalho de perto com a indústria, mas para essa aula eu não tenho patrocínio de nenhuma indústria. Eu tenho um canal no YouTube, né, é também um conflito de interesse, então eu gosto de mostrar, eu tenho um canal que eu falo de Covid, é um canal de prestação de serviço, então não tem muitos inscritos, né? Na verdade eu não tenho assim, aquele tantão de inscritos, até porque normalmente eu falo coisas que são impopulares, né? Eu vou falar as coisas que têm nível de evidência, isso normalmente não é popular com ninguém, né? Todo mundo quer uma vitamina que resolva o problema, ou sei lá, uma simpatia que resolva o problema, e isso normalmente eu vou lá e falo que não funciona. Então eu até aconselho, se alguém for lá no canal, não leia os comentários, porque tem muitos assim que a minha mãe ficaria com vergonha do vocabulário utilizado lá. Então, infelizmente, não é muito popular. E começando assim, tentando começar de uma forma mais leve, né, uma brincadeira legal é que aparentemente esse ano está sendo escrito pelo Stephen King, né? Isso aqui, a pessoa se referia ao ano passado, mas eu diria que 2021 talvez seja o volume 2, né, do Stephen King. Então, aqui eu começo falando um pouquinho do panorama atual. Então, na verdade, o Brasil é o terceiro país com maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com maior número absoluto de mortes. Lembrando que isso é um número absoluto, né, não é o segundo em mortes por 100 mil habitantes. Né? O que acontece? Quando a gente vai ver casos por 100 mil habitantes, a gente tem lugares que estão piores do que o Brasil, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, mas o Brasil também está pretinho aqui no gráfico, né? Então tem mais de 5 mil casos por 100 mil habitantes e
mais de 120 mortes por 100 mil habitantes. Então o Brasil, infelizmente, sim, é um dos lugares que o Covid está mais complicado no mundo. Quando a gente vai olhar o número de casos por 100 mil habitantes, o número de mortes e a taxa de ocupação de UTI, a gente vê que só no número de casos que Goiás não está vermelho ali no gráfico, né? Tanto em número de mortes quanto em taxa de ocupação de UTI, infelizmente Goiás está vermelhinho ali. Então a gente sim tem uma taxa alta de ocupação de UTI e sim a gente tem uma taxa alta de mortalidade por Covid. Uma coisa que todo mundo se pergunta, né, o que aconteceu, qual foi o problema, o que deu de errado, né, na governança de Covid mundial, né? Eu aconselho todo mundo que quiser ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui é um editorial publicado agora dia 4 de fevereiro, no British. Eu gosto bastante das coisas ali do British, eu vou ter várias referências, então só para a gente entender um pouquinho, né, o que deu de errado, qual o problema? O problema é que é o seguinte: achatar a curva, que todo mundo fala aí desde o ano passado, quando a gente coloca medidas protetivas, achatar a curva não reduz o número de casos de Covid, reduz a mortalidade, porque permite que mais gente tenha acesso a atendimento. Na estatística mundial, dos pacientes que precisarem de UTI, 1 de cada 2 sai com cuidado adequado. A nossa estatística brasileira é menos. Se você pegar no Brasil como um todo, em torno de 25% dos pacientes que vão para um UTI saem vivos, 75% morre. Mas a estatística de primeiro mundo é 1 de cada 2 sai vivo de uma UTI, certo? Então o que acontece? Embora eu tenha o mesmo número de casos, quando eu achato a curva, eu vou ter como prestar atendimento a uma porcentagem maior desses casos. Então, de forma geral, eu consigo uma mortalidade menor. E esse é o intuito. Contudo, uma coisa que não é falada tão claramente é que quando eu achato a curva, eu tenho uma maior duração da pandemia. Uma pandemia que podia ter durado só um pouquinho, matou todo mundo que tinha que morrer, que eu não sei se é a melhor solução, eu pessoalmente acho que não, né, porque ia morrer mais gente. Ela vai durar um tantão, que é o que está acontecendo. Você prolonga várias vezes a duração original. Então, o que está acontecendo é esperado, só que não é falado claramente para as pessoas. Qual que é o problema? Aí, vamos fazer mais um lockdown. Lockdown funciona? Se for feito de forma adequada, funciona. Da forma como é feito no Brasil, muito dificilmente. Qual que é o problema? Falando de governança, por exemplo, no Brasil, o primeiro lockdown foi feito antes da primeira morte. Não tem sentido, não é a hora de fazer, só serve para dificultar o próximo, né? Se você faz lockdown muito precoce, você, na verdade, dificulta a adesão das pessoas quando realmente precisa, que seria mais ou menos por agora. Então, fazer quarentena, que é o que eu quero mostrar nesse slide, né? Se você for olhar os lugares que têm auxílio de renda e os lugares que têm medidas de alívio financeiro, o Brasil é um lugar que não tem nenhuma medida de alívio financeiro. O que seria uma medida de alívio financeiro? Não é o auxílio de renda, seria, por exemplo, vocês, médicos que ralaram aí o tempo todo, ficaram atendendo, sabe? Esse ano agora, 2021, não precisa pagar imposto de renda, estão todos isentos no imposto de renda. Isso é uma medida de alívio financeiro. Eu não sei para vocês, ninguém me falou nada nesse sentido. Até onde eu sei, nós vamos pagar imposto de renda normal. Então não tem medidas de alívio financeiro nem para os profissionais que estão atendendo e nem para as empresas de uma forma geral. Então fica difícil das empresas manterem os funcionários, manterem as portas abertas, etc. Aí não tem jeito de fazer um lockdown decente, fica um fingimento, né? Eu não sei como é que está para vocês, mas eu saio na rua, eu acho que essa semana a rua está mais cheia que na semana passada. Eu não vejo rua vazia, não parece que férias de julho, igual estava aparecendo no primeiro lockdown, né? Então, na verdade, tem trânsito, as pessoas estão indo para algum lugar. Né? A maioria das coisas provavelmente está funcionando normal, está de porta fechada só para fingir que não está funcionando. Falando de mortalidade, uma coisa muito importante de ter em mente é que Covid é uma doença de letalidade muito baixa, o que não quer dizer que vai matar pouca gente, infelizmente não é isso. O que quer dizer é que a maioria absoluta das pessoas que pega não morre naquele episódio. Se eu for olhar a letalidade, por exemplo, entre 40 a 49 anos, 0,4%. Quer dizer que se eu pegar Covid e eu tenho 45 anos, estatisticamente, a minha chance de sobreviver é 99,6%. Quer eu tome água benta, quer eu tome vermectina, quer eu não tome nada, quer eu faça uma reza brava, entendeu? É por isso que as pessoas não conseguem perceber na prática
que algumas condutas que às vezes não têm eficácia real, realmente não tem, porque ela tem 99,6% de chance de sobreviver, mesmo fazendo qualquer coisa errada que ela fizer, entendeu? Mesmo se eu pegar a faixa de maior letalidade de todas, que é 80 anos ou mais, 15% de mortalidade. Então, se eu tenho 80 anos de idade, 90 anos de idade, a minha chance de sobreviver a um episódio de Covid é 85%. Isso é muito. Ah, mas então por que o hospital está cheio? Você não acabou de falar que o hospital está cheio, que o UTI está cheio, que é cheio de problemas? Sim, porque na verdade uma doença que é muito transmissível, que é muito contagiosa, faz um estrago muito maior do que uma doença que é muito letal. A doença mais letal que a gente conhece infecciosa na medicina é raiva humana, que é a hidrofobia humana. Quantas pessoas vocês conhecem que morreram de raiva? A raiva tem uma letalidade de 100%. Na verdade, para não dizer que morre 100%, acho que nos últimos 20 anos, 2 sobreviveram no mundo, os 2 altamente sequelados. Então, né, raiva tem uma letalidade de 100%. Covid não. Covid tem uma letalidade média no Brasil em torno de 2,5% a 3%. 97% das pessoas que pegam sobrevivem, se eu pegar todas as faixas etárias, mesmo com as novas variantes. Qual que é o problema? Em Goiânia, mesmo que morra só 0,1%, Goiânia tem, vou arredondar aqui, 3 milhões de habitantes. Se todo mundo pegar ao mesmo tempo, uma letalidade de 0,1%, de 1 para 1.000, quer dizer que morrem 3 mil pessoas ao mesmo tempo. Não dá nem para enterrar esse tanto de gente. Então, pegar muita gente, coloquem isso na cabeça de vocês, muita gente pegar ao mesmo tempo é muito pior do que ter uma letalidade alta. Por isso que está essa discussão sobre as variantes, porque as variantes se mostraram mais infecciosas, muito mais do que com maior letalidade, o que vai resultar no estrago muito maior. Falando um pouco da história natural do Covid, né, para a gente começar a conversar aqui da doença, passei um a mais, perdão, da doença em si, eu gosto bastante desse artigo de revisão, né, sobre a patogênese do Covid. Ele vai mostrar que, na verdade, quando a pessoa pega o Covid, eu tenho uma fase pré-sintomática, que aqui no gráfico está como aproximadamente 4 a 5 dias. A mediana é de 5 dias entre eu pegar e eu desenvolver o primeiro sintoma, o que não quer dizer que é assim para todo mundo. Vai variar entre 3 e 14 dias. Só que para a maioria das pessoas vai ser em torno de 5. Então a gente diz que a mediana são 5 dias de incubação, que não é uma incubação verdadeira, né, porque é um vírus, na verdade já está replicando lá dentro, só que são 5 dias pré-sintomáticos, e aí a pessoa começa a ter sintoma. Se eu for olhar a fase ali, né, doença leve a moderada, que é essa fase aqui em roxinho, vai durar ali a divisão, para eu ter uma doença mais grave, é em torno do 6º dia. Então, todo mundo tem uma primeira semana, eu conheço alguém que passou mal, foi para a UTI e estava no primeiro dia. Ele não estava no primeiro dia, ele não sabia que ele tinha. Mas ele não estava, não é tecnicamente possível uma pessoa no primeiro dia e parar na UTI. Não é possível, só se ele tiver com ansiedade e avaliarem mal a internação, ou sei lá, às vezes ele chocou por causa de sepse, por outra causa. Não, de Covid não é. Agora, o que acontece muito é a pessoa ter um quadro oligossintomático, não ter sintomas claros, e aí na primeira semana ele não sabe que está doente, e na cabeça dele parece para ele que ele pegou ontem. Sim, isso pode acontecer, mas na verdade ele já vai estar com a doença há mais tempo. E lembrar que aí a grande maioria das pessoas, igual eu mostrei lá, né, 90% mais das pessoas recupera, né, vai chegar no 10º dia sem sintoma, lembrando que no 10º dia, se vocês olharem aqui, a doença já acabou, então eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a partir do 10º dia ninguém transmite Covid, ninguém que resolveu, né, que não está grave, que não está internado, e parece que a maioria dos internados, né, tem um artigo publicado no JAMA recentemente, que mesmo de quem interna, você não isola vírus replicante depois do 7º dia, mas isso já é mais questionável, para quem interna a gente ainda mantém isolado mais tempo, mas quem não tiver internado, a gente pode terminar o isolamento no 10º dia. Em teoria, talvez a partir do 7º já seja seguro, mas o CDC preconiza o 10º para ter uma margem de segurança. Lembrando que a maioria das hospitalizações vão acontecer entre o 7º e o 10º dia, né? Estava até comentando aqui com a Daniela que hoje eu vi um monte de gente sendo hospitalizado no 10º dia, né? Mas isso é uma coincidência, né? um viés aqui de percepção, não quer dizer que o mais comum é no 10º dia, né? Na literatura,
fala entre o 7º e o 10º, que a gente vê a piora. Especificamente no sal, talvez o 10º seja um marco. E falando de fases da COVID, né, lembrar que a gente tem a fase de resposta viral, aí depois a gente tem a fase pulmonar, que pode ser sem hipóxia significativa, né, o estágio 2A, ou com hipóxia, e depois a gente tem a fase hiperinflamatória, que é o paciente que vai parar na UTI, lembrando que nem todo mundo tem todas as fases. Quando a gente vai falar de diagnóstico de COVID, né, quantos pacientes, eu tenho certeza que vocês já viram, eu pelo menos todo dia tenho um, doutor, eu não quero fazer o teste do nariz, pede o teste de sangue para mim, quero fazer o teste de sangue, funciona? Ué, depende, se ele tiver com COVID há 14 dias, funciona. Né? Se o paciente tiver 10 a 14 dias de COVID, o teste de sangue, beleza. Para um paciente do 3º ao 5º dia, que é a época melhor de pedir o RT-PCR, aqui tem uma tabelinha com a cola, se vocês quiserem, né, a sensibilidade do RT-PCR ela vai ser maior nos primeiros 7 dias. Especificamente maior ainda do 3º ao 5º dia. Mas funciona fazer RT-PCR até 14 dias de doença, funciona bem, ele pode ser positivo até o 40º dia ainda, em teoria. Por isso, gente, por isso que eu não faço RT-PCR antes de tirar o paciente do isolamento no 10º dia. Por quê? Porque mesmo que o paciente não tenha vírus replicante, ele vai estar eliminando fragmentos de RNA. Então é comum, muito comum, o paciente continuar com RT-PCR positivo mesmo se ele não estiver infectando. Como foram feitos esses estudos nos Estados Unidos? Com cultura viral. Não basta ele ter um RT-PCR positivo. Você pega aquilo ali, inocula em células de laboratório e vê se o vírus é passível de replicação. E eles mostram que após o 7º dia você não isola vírus passivo de replicação em 95% de todos os casos, né, que é a mediana mais ou menos 2 desvio padrão. É claro que vai ter exceção, tudo tem exceção. Se eu pegar um paciente com HIV muito sintomático, SIDA, CD4 abaixo de 100, ou se eu pegar uma leucemia em tratamento quimioterápico ativo, eu vou ter uma exceção, provavelmente, isso é esperado. Então, para pacientes com imunossupressão crônica, principalmente leucemia e HIV com CD4 muito baixo, eu preciso fazer RT-PCR e se eu tivesse disponível no Brasil, faria cultura viral também, antes de descontinuar o isolamento, mas a gente não tem facilmente disponível. Se eu quero fazer IgM, IgA, IgG, IG, etc., eu tenho que lembrar que o pico é bem mais tardio, antes do 10º dia, não. Qual que seria a indicação disso? Ou o paciente que por qualquer motivo já passou do 10º dia, eu quero saber o que ele teve, ou o paciente que tem um quadro clínico muito típico, e isso acontece, gente, se vocês forem olhar, a sensibilidade do RT-PCR ela é em torno de 70%, mesmo se eu colher no dia certo. Então acontece de eu ter pacientes com quadro clínico muito típico, que eu juro de pé junto que é COVID, e que faz 2, 3 RT-PCR e vem negativo. Isso é uma indicação boa de fazer sorologia. Ah, doutor, e eu quero fazer minha sorologia para ver se eu preciso vacinar, porque se eu tiver IgG eu não preciso vacinar. Gente, é claro que não. Né, a IgG pode ser um anticorpo neutralizante, anticorpos neutralizantes são só contra a spike viral, ou pode ser um anticorpo não neutralizante. O anticorpo mais comum que a pessoa faz é contra a corona viral, que não confere imunidade. Então, ter IgG positivo, IgM positivo, não quer dizer que eu estou imune. Mesmo se eu dosar só anticorpo neutralizante, que é um anti-spike, eu não tenho como ter certeza, por exemplo, num paciente negativo, que ele não está imune, porque a imunidade celular, né, por células T, ela é muito importante para vírus, e ela parece ter um papel no coronavírus também. Então eu tenho pacientes, às vezes, que não têm anticorpo detectável nos exames e que não pega COVID. Isso não é mágica, ele tem um outro tipo de imunidade, geralmente imunidade celular. Falando um pouquinho mais sobre variantes, então isso aqui é um artigo da Nature, né, que veio com essa ilustração aqui tirada de uma foto de Manaus. Né, então, falando sobre as variantes, né, talvez o jeito que eles deram nome para as variantes seja um jeito danoso. A variante de Manaus, a variante da África, a variante da Inglaterra. O que importa numa variante não é o local onde ela foi primeiro isolada. Provavelmente todas essas variantes, se não estão, em breve estarão presentes no mundo inteiro. Então, por exemplo, a variante de Manaus, que é a P1, ela sim parece ser mais infecciosa.
geralmente quem é infectado por ela faz uma carga viral em torno de 10 vezes maior, e quanto maior a carga viral, maior a chance de transmitir para outras pessoas. Como eu mostrei antes, quanto mais gente pega, pior. É muito pior uma doença mais transmissível do que se ela fosse mais letal e transmissível ao mesmo tanto. Então, na verdade, isso é muito complicado. Por isso que, por um tempo, proibiram viagem de brasileiro para a Europa, está virando uma confusão. Sabe? Assim, todo mundo com medo. Medo não é uma exclusividade aqui do Brasil. Todo mundo no mundo está com medo. Quando falar Covid, pode dar qualquer coisa. Tem um artigo bem legal da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é esse aqui, colocando que talvez, por tudo que a gente sabe, Covid seja uma doença endotelial. Quem gosta muito de reumato, eu gostava de reumato, sabe que doenças endoteliais podem dar de tudo e mais um pouco. Então, na verdade, pode dar manifestação em qualquer órgão. Todos os órgãos têm endotélio, né? Então, talvez Covid seja uma doença endotelial. E aí, quem quiser depois dar uma olhada nesse artigo, é bem interessante, ele vai argumentar a favor dessa hipótese. Por enquanto é uma hipótese, né? Faz sentido, mas não está comprovado acima de qualquer dúvida. E eu aconselho para todo mundo que atende Covid porta aberta, né, num pronto-socorro, na telemedicina, dá uma olhadinha nesse artigo do American Family Physician de 2020. Ele vai falar sobre o manejo ambulatorial de pacientes com Covid. Né? Outpatient é o manejo de pacientes que não foram internados. Então, como manejar ambulatorialmente os pacientes? Ele coloca recursos adicionais aqui. Eu pessoalmente gosto bastante desse site do British Medical Journal. Vocês vão ver que tem várias referências minhas do British. Eu acho a realidade europeia talvez mais próxima da nossa, embora ainda distante, do que a realidade americana, que pode ser bom ou ruim, né? Não sei, dependendo do ponto de vista. Então, o que é importante ter em mente? Aqui tem um algoritmozinho bem rápido, né? Então, a primeira coisa que eu olho no paciente é sinais vitais e achados do exame físico. Se esse paciente tem tudo normal, ele vem para um lado. Se ele tiver normalidade, ele vai para o outro. Né? Quando o paciente tem tudo normal, o que eu vou ver? Se o paciente tem uma situação social que permite eu mandar ele embora. Né? Às vezes tem uma situação social, por qualquer motivo, que o paciente, você não consegue dar alta para o paciente. Isso acontece muito no SUS, né? Quem atende SUS sabe. E no setor privado não vai ser tão comum. Se o paciente tiver fatores de risco para doença grave, eu vou colocar os fatores de risco aqui do lado, dos quais o principal é a obesidade, mas existem outros, né, diabetes, hipertensão, uma idade muito avançada, sexo masculino, até certo ponto é um fator de risco, não sei se você sabe, mas Covid complica 5 vezes mais em homem do que em mulher. Isso até foi descoberto olhando pacientes com câncer de próstata, né, que a gente faz castração química nos pacientes com câncer de próstata, e isso, na verdade, melhora o prognóstico deles. Eles ficam com um prognóstico um pouco melhor do que um homem normal, mas não tão bom quanto o de uma mulher. Então, se o paciente tiver fatores de risco, eu posso considerar fazer um raio-x. Aqui é importante colocar que eu vejo fazer muita tomografia, às vezes no primeiro dia de Covid, não tem sentido. Você fazer uma tomografia no primeiro dia de Covid, ela vir normal, ou 10% de comprometimento, ou o que quer que seja, não quer dizer que ela não vai piorar na segunda semana. Ah, então eu não posso fazer? Não é isso. Você guia, né, pelos queixos do paciente, pelo que você vira ali na hora. Então, o que acontece? Um paciente que está com dor torácica, febrão, que você acha que pode ser que não seja Covid, talvez tenha sentido fazer o exame. Mas num caso clássico, que você acha que tem tudo para ser Covid, a tomografia inicialmente não é uma boa, ela não contribui para o diagnóstico nem para a estratificação de risco. Um paciente pode ter uma tomografia 100% normal na primeira semana e arruinar na segunda semana. Então, a hora de fazer a tomografia é, a partir ali do 6º, 7º dia, se o paciente, ao invés de melhorar, voltou a ter febre, ou está piorando de alguma forma, essa é a hora de eu fazer tomografia, de eu, sei lá, fazer gasometria, de eu fazer uma PCR, né, de eu estratificar esse paciente melhor. Lembrar que o Covid leve é aquele paciente que estiver saturando 93% ou mais, ele tem um quadro leve. O paciente moderado é aquele que satura menor, 92% ou menos. E lembrar que indicação clássica de internação seria o paciente que saturar menor que 90%. Então, nesse quadrinho aqui, só para mostrar melhor, quando que a gente pensa em internação, né, lembrar que o paciente com quadro
considerado grave, com indicação de internação, será o paciente com saturação de oxigênio menor que 90% em ar ambiente, ou então uma frequência cardíaca acima de 30, numa situação que eu não tenha saturimetria, ou se o paciente parecer que está saturando bem, mas estiver com a frequência acima de 30, tem alguma coisa errada com esse paciente. Esse paciente merece uma gasometria, merece internar. Se estiver com frequência acima de 30, mesmo que a saturação parecer que está boa, tem alguma coisa errada. Ou então o paciente que tiver outros sinais de instabilidade. É claro que o paciente, por exemplo, chegar chocado, para mim, né, chegar com sinais claros de baixo débito, independente se ele tem Covid ou não, mesmo que não seja Covid, eu tenho que internar esse paciente, certo? Então, se tiver algum sinal claro de gravidade, sei lá, o paciente está com diarreia e desidratou até fazer hipovolemia, mesmo que ele esteja saturando 99%, não tem jeito de eu mandar para casa um paciente hipovolêmico, então eu preciso internar, tá? Então, isso aqui são linhas gerais. É claro que cada um de nós, né, na hora que atender o paciente, vai usar o bom senso e usar os conhecimentos e avaliar o que é o melhor de fazer para aquele paciente. A maioria, eu acredito que já fez o ACLS. Eu fui instrutor do ACLS numa outra vida, né, mais de 10 anos atrás, e no início do livro eles colocam uma coisa muito interessante. Eles vão comparar você ser médico com você ser cozinheiro. Então, assim, o seu médico, o seu paciente, ele precisa do cozinheiro que pensa, ele não precisa do cozinheiro que segue a receita à risca. Por que eles falam isso? Porque se eu for cozinhar e eu pegar um livro de receita e fizer igualzinho está no livro, pode até ficar passável, mas não vai sair a comida que eu como no restaurante. Da mesma forma, eu como médico, se eu fizer igualzinho está no livro, não aplicar nem um pouco de bom senso, nem um pouco do meu julgamento situacional, né, não adequar a situação daquele paciente, vai ficar passável, mas não vai ficar, né, uma obra de arte. Então a gente precisa ser o cozinheiro que pensa para o nosso paciente, mas para pensar o cozinheiro tem que conhecer a receita. Então, na verdade, aqui a gente está conversando sobre as receitas e lá na vida real, cada um vai aplicar, né, os seus conhecimentos, o bom senso, o seu julgamento e ajustar para aquela situação. Outra coisa que eu gosto de reforçar nesse slide é corticoide. Existe muita confusão. Gente, paciente com doença leve, que inclui todos os pacientes na primeira semana, não tem recomendação de corticoide. Ah, mas e o estudo Recovery? O estudo Recovery mostrou uma redução de 30% na mortalidade do paciente dependente de O2, 50% na mortalidade do paciente intubado que recebeu Decadron e 0% de benefício no paciente que não era dependente de O2 e não estava intubado. Então, o paciente ambulatorial, se você for olhar o estudo lá na íntegra, for ler a metodologia, o paciente ambulatorial que não está dependente de oxigênio, que satura acima de 92%, não tem benefício nenhum de corticoide no estudo Recovery. Então, falando do estudo Recovery, né, que é o Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy, então, avaliação randomizada dos tratamentos para COVID-19, é um estudo que é feito em 180 instituições diferentes, então é um estudo multicêntrico, por definição, um estudo que conta com quase 40 mil pacientes, então 38.800 pacientes, aproximadamente na última contagem, e que avaliou a azitromicina, mostrou que não tem benefício da azitromicina nem para paciente internado e nem para paciente ambulatorial, pelo menos não para COVID. Lembrando que se eu peguei um paciente, está com dor de garganta, eu olho, tem placa, não tem nada de errado, eu tentar tratar, pensando, talvez seja streptococcus, vou dar uns dias de azitromicina ou amoxicilina, ou o que quer que seja, e ver se melhora, talvez não seja Covid. Sim, Covid pode dar placa? Pode. Então pode ser que seja Covid também. Se for Covid, não vai sarar com azitromicina, viu, gente? Plasma convalescente. Plasma convalescente, a briga ainda continua, tem evidências a favor e contra. Parece que no paciente grave de UTI não adianta, mas talvez em pacientes idosos de alto risco tenha um papel. Esse ainda está borderline, ali está sendo estudado ainda não foi publicado o resultado final do Recovery para plasma convalescente, especificamente. Para Decadron foi publicado, é vantajoso, desde que o seu paciente esteja precisando de oxigênio, o ideal é que você dê Decadron para ele. Que dose? 6 miligramas dia. Quanto tempo? 10 dias. Precisa fazer exatamente dessa forma? Não. Provavelmente, rege a lógica que qualquer corticoide que você der numa dose equivalente deve ter o mesmo efeito. Ah, mas é melhor se eu fizer igualzinho? Sim. Embora a lógica diga isso, a gente não tem certeza se os outros corticoides são iguais a Decadron. Lopinavir e ritonavir são
virais também não mostraram benefício, já foi publicado o resultado final. Tocilizumab a gente não tem no Brasil, mostrou benefício em redução do número de dias de internação, não sei se vale a pena economicamente, né, porque o número de dias que ele reduz é relativamente pequeno para uma coisa que é cara, mas como a gente não tem no Brasil, também não vale a pena a gente ficar aqui discutindo. Aqui só mostrando várias publicações do YouTube, né, dos cientistas que compõem o Recovery, né, então, aqui inclusive falando de colchicina, né, o estudo da colchicina, o CoCorona, que é o estudo que estudou colchicina no paciente ambulatorial, mostrou um benefício com P de 0,04%, mas o estudo de colchicina nos pacientes internados não mostra benefício. Então, se eu tenho um paciente internado na UTI, esse paciente não tem benefício nenhum de tomar colchicina. Talvez não tenha benefício no paciente ambulatorial também. Por quê? Porque o número de eventos do CoCorona foi um número pequeno, então de 14 óbitos apenas. O número de eventos do Recovery foram 12 mil óbitos, é um pouquinho diferente os braços dos dois estudos. Então, é muito mais confiável esse achado do que o outro. Contudo, é razoável dar colchicina para um paciente que você não vai internar. Lembrando que no estudo CoCorona foi dado apenas para pacientes com pelo menos um fator de risco, que incluiu obesidade com IMC acima de 30, diabetes. Para o CoCorona, asma foi considerado um fator de risco, embora a gente saiba hoje que o paciente com asma não vai pior. E idade, né, acima de 70 anos e assim vai. O estudo Principal não mostrou benefício também de dar azitromicina, né, que é congruente com os achados do Recovery. Aqui o estudo que mostrou também que não tem benefício você usar hidroxicloroquina e o estudo publicado agora dia 4 de março no JAMA, no Journal of the American Medical Association, mostrando que ivermectina num estudo randomizado, estudo clínico randomizado, não teve nenhum benefício para os pacientes, nem em reduzir sintoma, nem em reduzir internação, nem em mortalidade, nem de nada. A princípio, ivermectina nos estudos randomizados não funcionam. Mas tem um estudo australiano que fez na célula de laboratório que parece que funciona. Sim, se o seu paciente for uma célula de laboratório australiana, provavelmente funciona. Se for um paciente clínico que poderia ser incluído no estudo randomizado, provavelmente não. Então, provavelmente não funciona. Aqui é uma discussão bem interessante, eu também aconselho a ir lá no STAT. STAT é um site que tem discussão sobre diversos assuntos médicos, não só coronavírus, mas eles têm bastante discussões sobre coronavírus, né, que está na moda em 2020 e 2021, e eles vão mostrando como que a desorganização e o pânico abundam nos estudos para Covid. Aqui vários estudos, essa revisão aqui vai falar todos os possíveis alvos que eles colocaram, né? Inclusive vai falar de plasma convalescente, DNA recombinante, etc, etc. E aí falando como que essa confusão é ruim, porque na verdade antes de saber se cloroquina funcionava ou não, eles registraram 800 estudos de cloroquina. Desses 800, 400 e poucos já tem dado negativo. Só que aí os outros muitos param na metade, né, porque às vezes não vale a pena completar, então desorganização completa. Lembrando que um P de 0,05%, que é o P que a gente geralmente usa para dizer que um estudo é significativo, quer dizer que se eu fizer 20 estudos sobre uma mesma droga, se eu tiver 19 negativos e 1 positivo, isso é uma evidência científica de que provavelmente essa droga não funciona, porque 0,05% quer dizer que 1 de cada 20 vai ser positivo meramente pelo acaso, né? Só lembrando isso. Mas eu não lembro nenhum estudo positivo de cloroquina que seja, né, prospectivo, só análises retrospectivas com todos os vieses que elas incluem. Então, sob tratamento ainda, lembrar que anticoagulação funciona para COVID, porém anticoagulação profilática, em quem nunca teve trombose, é reservada para pacientes internados, então pacientes no hospital. Tem uma revisão da Mayo Clinic, que eu aconselho, que é essa aqui, do Proceedings, e existe esse edital, que é mais novo, que é do JAMA, é mais resumido também, né, quem não quiser ler a revisão inteira da Mayo. Esse editorial do JAMA aqui vai falar de uma forma mais resumida, aliás, perdão, esse editorial é do British Medical Journal. Esse editorial do British vai falar de uma forma mais resumida sobre os achados, né, 2 páginas só, é rapidinho de ler. Aí eles vão falar que no paciente ambulatorial a gente reserva anticoagulação para quem tiver uma história de TEP
ou então tiver muito fator de risco, assim, concomitante, né? O paciente, por exemplo, tem câncer e aí teve Covid. Câncer já é um fator de risco para TEP, o Covid é outro, e talvez esse paciente se beneficie de algum tipo de anticoagulação. Mas não é para anticoagular todos os pacientes com Covid, não tem benefício. Lembrar que, né, que isso aqui foi publicado na Nature, em outubro de 2020, que abraçar terapias não comprovadas para tratar Covid dificulta fazer trials randomizados. Então, aqui explicitamente na América Latina, o uso de tratamentos que não são comprovados por parte da população, às vezes até escondido do médico deles, dificulta você saber o que funciona. Isso é muito claro, né, gente? Se todo mundo está usando um monte de coisa da cabeça dele, fica difícil de você provar que uma coisa funciona e outra não, porque às vezes o grupo placebo fez uso do negócio que está sendo testado, né? Porque, na verdade, é tudo randomizado, blindado, né? Então fica complicado. E lembrar que, infelizmente, existem pessoas de má índole em todas as profissões. A profissão médica não é uma exceção. Existe a pessoa que está muito bem intencionada, sim, e que às vezes vai fazer uma coisa que não é comprovada querendo o bem do paciente. Isso pode acontecer. A sensação de impotência é difícil para todo mundo, é difícil para nós médicos também. A gente é treinado para tentar fazer o máximo que a gente puder, né? Lembrando que, embora exista o princípio lá do Hipócrates, né, lá atrás, de primo non nocere, quer dizer, primeiro não lesar, então, na dúvida, é melhor não fazer nada do que fazer uma coisa que pode ser lesiva. Contudo, a despeito disso, né, às vezes, no afã de ajudar o paciente, você faz uma coisa que não é o mais comprovado possível, e isso é excusável. Porém, existe gente mal intencionada, existem, infelizmente, os charlatães, que, né, não querendo entrar em maiores detalhes, eles abundam, às vezes, nas redes sociais, e que, infelizmente, ficam tentando capitalizar e que adquiriram uma certa notoriedade, né? Porque você vai num médico sério e ele fala, vou fazer o melhor que eu puder por você, mas eu não tenho como garantir que vai dar tudo certo, porque a medicina é isso, é um compromisso de meios e não de fins. O charlatão fala o quê? Aquele ali falou que não tem como garantir, porque eu garanto, né? Eu garanto que vai dar tudo certo, né? Então, infelizmente, ninguém tem como garantir, mas o paciente não sabe disso, então é complicado. Lembrando que sob tratamento precoce, se a gente falar de tomar vitamina, aqui o povo tem um editorial, esse é do JAMA de verdade, viu, gente? Do JAMA Open, isso aqui é livre acesso para quem quiser acessar, falando sobre suplementos, passei um a mais aqui, sobre suplementos e sobre o papel dos suplementos no Covid, o povo tomando de tudo, zinco, vitamina D, etc. E a pessoa não, porque os médicos não querem que a gente saiba porque é um tratamento barato. Gente, suplemento não é um tratamento barato. Barato, uma coisa que custa 100 para fazer, que eu vendo por 110, mesmo que ela custe 110, é uma coisa barata, a pessoa está ganhando 10%. Uma coisa igual um suplemento, igual vitamina D, que custa R$1 para fazer, a pessoa te vende por 50, não é barato. A indústria de suplementos e vitaminas é uma das indústrias que mais gira dinheiro no mundo. Então, gente, não se enganem. Com certeza, suplemento em termos de margem de lucro, passar vitamina D para o paciente tem uma margem de lucro muito maior do que vacinar o paciente. Você não tem a menor dúvida disso. Você não precisa ter nenhuma dúvida disso. A vacina, embora ela dê lucro sim, para as empresas que fabricam, um grande lucro, porque elas fabricam uma quantidade muito grande, a margem de lucro de suplemento é muito maior. E lembrar que, aqui eles vão falar vitamina D para tratar Covid. Ah, não, porque tem um estudo observacional que quem tinha vitamina D baixa vai pior para Covid. Sim, isso é verdade. Aí como você explica se dar vitamina D não funcionou? E hoje a gente tem um estudo randomizado mostrando que dar vitamina D não funciona. Eu explico da seguinte forma, a vitamina D baixa é um marcador de estilo de vida. Quem tem vitamina D baixa é quem alimenta pior e quem não faz exercício físico e não fica ao ar livre. Quem faz exercício físico, quem fica mais ao ar livre, quem se alimenta melhor, tem uma vitamina D alta sem tomar vitamina D. Dar vitamina D não resolve. É igual se eu fizer um estudo, que quem é mais musculoso tem vitamina D alta e a pessoa chega à conclusão então que vai tomar a vitamina D e vai ficar musculoso, é óbvio que não vai funcionar, né, gente? Aqui é a mesma coisa para Covid. É um marcador de estilo de vida. Não existe trapaça no estilo de vida. Você tem que mudar o estilo de vida, certo? Por isso que obesidade é o maior fator de risco para Covid, de todos. Aqui falando um pouquinho sobre essa história dos tratamentos não comprovados, né? Ah, não, eu sou médico, eu posso fazer o que eu quiser, vou fazer o tratamento não comprovado dos meus pacientes. Você pode. Por uma coisa que você tem que pensar é que existem evidências de baixo valor. Cada vez mais no mundo está se discutindo o valor
e não só o preço das intervenções. Quando eu faço coisas que têm baixo valor, eu estou usando o dinheiro do plano de saúde, da cooperativa, do meu paciente, ou o que quer que seja que vocês queiram colocar ali, em coisas que não funcionam, mas que custam dinheiro. Cada vez vai sobrar menos para pagar o honorário médico. Então, se eu poupo o dinheiro da cooperativa, o dinheiro do meu paciente, o dinheiro do SUS, o que quer que seja, sobra mais para pagar pelo trabalho médico. Se eu gasto com outras coisas, sobra menos. É uma conta muito simples. E lembrar que é difícil manejar a incerteza. Sim, é difícil virar para o seu paciente e falar que mesmo tratando, mesmo fazendo de tudo, pode dar errado. É muito mais fácil fazer igual o charlatão e falar que se ele tomar aquela vitamina, aquele soro mágico, né, fizer a simpatia da lua, ou o que quer que seja, não vai acontecer nada. Então é difícil. Existem inclusive artigos, né, aqui sobre manejo da incerteza. São do British Medical Journal, que não é uma coincidência, né, eu gosto bastante de pegar os artigos de lá de Covid. E lembrar, quando eu pergunto, então o que fazer? Né? Tenho certeza, todo mundo que atende Covid já ouviu essa frase. Doutor, mas você não vai fazer nada. Não vai prescrever o coquetel do vídeo. Então o que é não fazer nada? É avaliar o paciente, fazer a história das comorbidades, fazer exames de imagem nos casos que estiver indicado, avaliar os marcadores nos casos que estiver indicado, prescrever sintomáticos para os casos leves, orientar isolamento, manejo de descompensação, encaminhar UTI os casos graves, oxigênio, VNI, intubação, pronação, manejo de pressão arterial com doses vasoativas, dexametasona no momento certo, enoxaparina profilático terapêutica dependendo da indicação. Então não fazer nada inclui fazer bastante coisa, só que o paciente tem dificuldade de enxergar, porque muitas vezes são coisas que o paciente não atribui o mesmo valor que ele atribui em tomar a vitamina da moda. Talvez por culpa nossa. Eu gosto de às vezes ver o jeito que as pessoas que fazem as coisas que às vezes a gente considera que não são a medicina de maior valor, eles se preocupam em ir na rede social e falar as coisas. Até por isso que eu fiz o meu canal, que na verdade, igual eu falei, se você for lá, não leia os comentários, mas por isso que eu fiz, para falar também. Se a gente não preocupa em falar o que é cientificamente mais acurado e dar a cara a tapa, a pessoa só tem a versão da história deturpada. Então você tem que dar a sua versão da história, a versão mais ética ou moralmente correta, ou o que quer que você queira chamar, para a pessoa poder escolher. Se a gente não tem presença das pessoas sérias na rede social, o leigo só vai ter opção das pessoas que não são sérias. A gente tem que dar mais opção para as pessoas. Então, eu fico às vezes observando e tentando corrigir, lembrar, né, eu coloquei esse slide para lembrar vocês que Covid é não só uma pandemia, como uma infodemia, né? Na verdade, você inundou o leigo de informações que às vezes ele não entende. Um leigo não entende níveis de evidência, não entende que um estudo randomizado tem um valor diferente do estudo retrospectivo, do estudo caso-controle. Agora, um médico tem que entender, né, gente? Eu não estou aqui para argumentar com ninguém o valor da medicina baseada em evidências, né? Aprender que medicina baseada em evidências é melhor do que fazer baseado na minha própria experiência, a gente aprende na faculdade. Para isso que a gente tem estatística no segundo período, pelo menos quando eu fiz era, né, já tem muitos anos, não sei se ainda é, e epidemiologia no sexto período, na minha época, né, não sei se ainda é também. Então, se você fez estatística, se você fez epidemiologia na faculdade, é porque o currículo da faculdade assume que medicina baseada em evidências é melhor do que medicina baseada na minha própria experiência. Se eu não estou aqui para argumentar, tentar convencer vocês disso. Eu assumo que vocês também concordam com isso, por isso que estamos todos aqui, e que a gente vai discutir só as evidências que existem de Covid. Lembrar que quando a gente fala em ciência e política, ciência é isso aqui, é construir um muro devagarzinho, tentando cercar o vírus. Política é pintar uma gravura fingindo que construiu o muro e azar se ainda tem vírus. Entendeu? Então, infelizmente, política é isso. Eu fingir que eu estou resolvendo e parecer que eu estou resolvendo e azar se eu estou resolvendo ou não. Ciência não é assim, ciência demora, infelizmente. Então, as coisas bem feitas, elas demoram. E isso, sim, gera ansiedade, gera uma série de questionamentos. Para quem gosta muito de vacina, aqui tem um artigo sobre vacinologia na era pós-Covid, eles vão discutir as várias formas que foram usadas para fazer as vacinas, né? Na verdade, a gente tem vacinologia reversa, vacinologia estrutural, biologia sintética, adjuvantes, né? Inclusive várias vacinas incluem adjuvantes que vão ajudar na ativação do sistema imune, então é bem legal, né? Se você quer uma revisão de como foram feitas as vacinas de Covid, de como avançou a fabricação de vacina nos últimos 25 anos, eu realmente aconselho esse artigo do PNAS, publicado esse ano. Agora, se o que você quer é só um resumo das vacinas de Covid, aí eu já vou te direcionar para um artigo do JAMA, porque esse é um artigo de 3 páginas só, e que fala
sobre todas as vacinas disponíveis para Covid. Ele foi publicado essa semana, então está bem atualizado. Eu tomei a liberdade de marcar de azul as duas únicas que a gente tem no Brasil hoje. Em breve, provavelmente, a gente vai ter essa aqui também, que foi apelidada de Sputnik V, está sendo produzida pela União Química. A produção no Brasil já começou, ainda não está autorizada a distribuição, mas em breve a gente vai ter. Então a gente tem a vacina da AstraZeneca, a Coronavac, que é a vacina da Sinovac chinesa, e a gente em breve vai ter a Gama Covid, que é a Sputnik V, a vacina russa. Todas elas parece que funcionam nos estudos. Lembrando que os estudos não são exatamente iguais, então é difícil dizer, porque uma pessoa vacinou com as 2 doses já da vacina chinesa e teve Covid grave, na televisão falava que diminuía 100% da gravidade. Gente, novamente, tem que ler a epidemiologia das coisas. Na televisão falou que diminuía 100%? Sim, um político falando, gente. Então, se for no artigo, reduziu realmente 100% os casos graves, você não teve caso grave no grupo da vacina, só no grupo controle, porém o N era muito pequeno. Qual que foi o valor de P disso? 0,56. Sabe, muito longe de 0,05. Então, cientificamente você não pode fazer essa afirmação, não dá para saber. Vai reduzir? Vai, porque senão provavelmente não teria tido 0 casos graves no grupo que vacinou. Porém, não vai reduzir 100%, gente. Essa afirmação não é a mais correta possível. Agora os políticos fazem, né? Eles vão pegar lá e vão... A gente chama isso de spin, né, na literatura. Você tenta fazer com que a sua manchete venda o produto, sem que a pessoa olhe a letra miudinha. Lembrar que o que acontece quando eu vacino? Isso aqui é o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aqui é a curva americana. Começaram a vacinar no finalzinho do ano passado, entraram vacinando em janeiro. Isso aqui é o número de hospitalizações em milhares de pessoas por Covid. Isso é o que aconteceu nos Estados Unidos. Provavelmente é o que vai acontecer aqui. Em São Paulo já começou a cair. Então provavelmente vai acontecer aqui também. Qual que é o problema? É a velocidade, está se vacinando, né? Infelizmente, no Brasil tudo é meio bagunçado, independente do governo que a gente tem, né? Eu, como provavelmente a maioria dos médicos, votei no Bolsonaro também, mas dizer que ele está fazendo uma maravilha eu pelo menos não acho. Né? Não acho que a outra opção que a gente tinha faria melhor também não, mas infelizmente eu queria talvez algo melhor do que qualquer opção que a gente tivesse lá na hora. Né? Então, felizmente, cada um tem o político que merece no Brasil. Assim. Sobre crianças, né? Eu sei que talvez tenha pediatras aí assistindo também, então falar rapidamente sobre a síndrome de inflamação multissistêmica em crianças, né? Só muito rapidamente, porque eu não sou pediatra, eu na verdade nunca vi pessoalmente nenhum caso. Então o que acontece? Na verdade, lembrar que em criança, você tem uma criança que perdeu febre, está com febre, está com sintomas de trato respiratório, eu tenho que pensar em Covid. Quando eu falo de síndrome multissistêmica inflamatória, qual que é o sintoma mais comum? Febre. 50%, 60% é febre. Segundo mais comum, tosse. Terceiro, rinorreia, congestão nasal. E depois vem mialgia, garganta incomodando, dor de cabeça, taquipneia, diarreia. São bem parecidos com os sintomas de Covid em adulto, mas tem uns que o adulto geralmente não tem. Então, por exemplo, racho cutâneo não é um sintoma comum de Covid em adulto. Pode acontecer, mas não é usual. Falar nisso, gente, Covid, como qualquer infecção viral, pode dar plaqueta baixa. Plaqueta baixa não quer dizer que o paciente tem dengue, quer dizer que ele tem uma infecção viral. Morando em Goiás, antes de ter Covid, dengue era uma opção muito boa, mas Covid pode abaixar a plaqueta também. Qualquer vírus pode fazer isso, viu? Então, se eu acho que é dengue, o ideal é que eu tenha um NS1 desse paciente, ou então, se já tiver mais de 6 dias do início dos sintomas, que eu faça IgM e IgG para dengue, etc, etc. Pode ser Covid mesmo com plaqueta baixa. E lembrar que a definição de caso para síndrome multi-inflamatória sistêmica infantil, né, pediátrica, seria presença de febre por pelo menos 24 horas, marcadores inflamatórios elevados, pelo menos 2 órgãos com disfunção sistêmica, não ter um diagnóstico alternativo plausível, porque sepse pode dar exatamente esse quadro também, e eu ter algum tipo de confirmação, seja ela RT-PCR ou marcadores sorológicos me mostrando que é Covid, certo? Falando um pouquinho de quadro arrastado, só muito brevemente, né, vou ter só um slide sobre isso, lembrar que os quadros arrastados de Covid, na verdade, eles vão ser mais comuns em quem teve as formas mais graves e em quem tinha comorbidade antes de ter o Covid.
Então, aquele paciente obeso mórbido tem uma chance maior de ter um quadro arrastado do que outras pessoas. Aquele paciente que já tinha, sei lá, câncer de pulmão avançado, ele tem uma chance muito maior de sair com o pulmão permanentemente estragado do que os outros. Lembrar que os quadros arrastados, dentro do que a gente sabe hoje, lembrar que a gente ainda sabe muito pouco, né, ainda vai avançar muito nisso, mas os quadros arrastados parecem ser um efeito da ativação imune. Então, eles são uma sequela autoimune, entre aspas, do Covid, né? Ao atacar o Covid, destruiu alguma coisa lá que a gente precisava. Então, geralmente, eles têm a ver com inflamação persistente. Eles são difíceis de distinguir num paciente que foi para UTI de um quadro, por exemplo, de polineuropatia do paciente crítico, que todo paciente de UTI tem. Sabe assim? Então, nos pacientes de UTI, ele vai misturar com as complicações de ir para UTI, principalmente paciente idoso. Certo? Lembrar que pode dar, inclusive, lesão cardíaca, e pode dar algum tipo de sequela pulmonar. Agora, esse tipo de coisa, gente, em atleta vai ser muito raro. Todo atleta que tem Covid passa por uma bateria extensa de exame, até porque eles ficaram com medo depois que um jogador da NBA teve uma complicação cardíaca lá nos Estados Unidos, então eles fizeram de todos os atletas que sequer pensaram em ter Covid. E não acharam, pelo menos os atletas brasileiros até agora, em nenhum lesão do Covid. Por quê? Porque paciente ativo. Quer dizer que nenhum vai ter? Não, algum vai acabar tendo. É a exceção que confirma a regra. O que eu quero dizer é que a mediana, mais ou menos 2 desvio padrão, ou seja, 95% dos atletas não vão ter. Certo? Mas eu vou ter alguns que não caem na mediana, mais ou menos 2 desvio padrão, que podem ter. Lembrando que vocês podem consultar no site do CDC, isso aqui é a última atualização, de 13 de fevereiro, sobre descontinuação das precauções de isolamento, gente. Então, descontinuar a precaução de isolamento para a grande maioria das pessoas, eu diria 99% dos pacientes, 10 dias. 10 dias depois do início dos sintomas e que o paciente esteja febril há pelo menos 24 horas. Então, se eu tenho pelo menos 10 dias do primeiro sintoma e o paciente está febril há mais de 24 horas, mesmo se ele estiver tossindo, mesmo se ele estiver ainda com queixa de fadiga, ele não está transmitindo, ele não precisa continuar isolado. Para adultos que nunca desenvolvem sintomas, está aqui na outra linha, você conta 10 dias do PCR positivo. Mas para quem tem sintoma, não, é do sintoma. A gente geralmente não faz PCR no primeiro dia de sintoma. Então, você conta do primeiro dia de sintoma, certo? E lembrar, quando eu repito RT-PCR, aqui fala também, você só repete RT-PCR ou algum teste de antígeno para descontinuar o isolamento em pacientes que têm imunocomprometimento grave, que já tinham alguma doença, né, que gera imunocomprometimento antes de ter o Covid. Tipo o quê? Tipo leucemia, tipo SIDA, né, que seria o paciente HIV positivo com CD4 muito baixo. Você não faz isso de rotina para todo mundo, que eles tomam o cuidado de repetir aqui. Para todos os outros, fazer teste não é recomendado. Por quê? Porque pode ser que venha positivo. Só é recomendado se você, por algum motivo, precisar interromper o isolamento desse paciente com menos de 10 dias. Se eu acho que esse paciente já está bom e eu quero tentar mandar ele para fazer as coisas dele com menos de 10 dias, numa situação, sei lá, às vezes um profissional de saúde, uma situação que eu tenho pouco médico, eu preciso voltar ao médico sem ter 10 dias e ele já está se sentindo bem, aí eu posso tentar, mas geralmente vai ser difícil, porque o PCR nos primeiros 10 dias tende a continuar positivo. Então, mensagem para casa, para a gente terminar e poder ver as perguntas aí. Então, primeiro, Covid provavelmente vai ficar endêmico, né? Hoje em dia, isso aqui é desse ano, gente, então de fevereiro agora. Isso aqui é um editorial da Nature. Então, o coronavírus provavelmente vai ficar endêmico. Quando você foi perguntar para os especialistas de vários lugares do mundo, 60% deles acham extremamente provável que o coronavírus se torne endêmico, 30% deles acham apenas provável e apenas uma minoria acha que não é provável que ele se torne endêmico. Então, provavelmente, gente, a gente vai ter que rever o que a gente considera que é a vitória sobre o coronavírus. O ser humano é muito ruim de erradicar a doença. Praticamente a varíola é a única doença que a gente erradicou. As outras, nem poliomielite a gente não conseguiu erradicar completamente, quando a gente vai olhar lá a definição certinho. Então, doenças que têm reservatório animal, especificamente Covid tem, a gente não consegue erradicar. Então, a gente vai ter que rever o que a gente considera que é ganhar.
Aí eles colocam aqui o que eles consideram que são os fatores que vão impedir a erradicação, né? Então, escape imune das variantes, né? Imunidade diminuir com o tempo, distribuição distribuição que é desigual das vacinas, a hesitação das pessoas em vacinar, né? Nem todo mundo quer vacinar, falta de vontade política de esforçar para excluir o Covid, reservatórios animais e etc. E lembrar que as medidas não farmacológicas, gente, aqui só voltar um pouquinho, né, o CDC, em todos os assuntos do CDC, vou só bem rapidamente, o CDC coloca isso aqui, ó, falando que ele recomenda que, independente de qualquer sintoma, todas as pessoas continuem usando máscara e mantendo pelo menos 6 pés de distância da maioria das outras pessoas. Né? 6 pés são mais ou menos 1,80 m, gente. Então, 2 metros de distância das outras pessoas e usar máscara e passar álcool gel na mão. O CDC recomenda limpar todas as compras, gente? Não. O CDC recomenda lavar a sua casa com álcool, lisoforme, ou o que quer que seja, gente? Não. A gente cada vez mais sabe que Covid não é uma doença transmitida pelas superfícies. Então você tem que usar máscara, manter a distância e lavar a mão ou passar álcool na mão. As medidas não farmacológicas continuam importantes. Tem um artigo bem legal do Lancet sobre a importância das medidas não farmacêuticas. Eu aconselho todo mundo a ler, se tem dúvida. Aqui tem um editorial também aqui do British sobre será que máscaras de pano ainda funcionam? Gente, máscara de pano, se você for olhar nos estudos, não funciona muito bem. Contudo, ela tem uma grande vantagem. Pelo menos ela impede a pessoa de ficar botando a mão no nariz e na boca dela. Só de não botar a mão no nariz e na boca, provavelmente já diminui bastante a transmissão. Então a máscara de pano, embora ela não seja muito efetiva para te proteger, principalmente se você estiver tossindo, com o nariz escorrendo, etc., ela vai proteger as outras pessoas que estão em volta, porque reduz o tanto de gotículas que espalham. É o ideal? Não, não é o ideal. Se você puder escolher, N95 para todo mundo. E lembrar que aqui tem um artigo do BMJ Open, especificamente sobre trabalhadores da área de saúde. Então a gente precisa muito manter as medidas preventivas, e nesse artigo eles citam especificamente que mesmo na área de saúde, mesmo se eu pegar gente que trabalha com Covid, essas pessoas pegam muito Covid fora do hospital, gente. Gente, reunião de família, eu brinco que reunião de família é batata. Aquela reunião que a sua sogra falou que é só essa vez, vão lá, um almoço lá em casa, vai só os 15 ou 20 familiares mais chegados. Gente, é certeza. Eu não sei te dizer quantos casos eu já vi de reunião de família, que a pessoa pegou Covid, inclusive em colega. Então, resumo, se a aula foi muito extensa, muito chata, e você não quiser lembrar mais nada que a gente conversou, lembre desse slide. Então, capture essa tela, se você não quiser lembrar mais nada. Então, que teste fazer? Preferencialmente RT-PCR do 3º ao 5º dia. Testar assintomáticos? Não, a gente não testa assintomáticos, gente. Por quê? Porque a sensibilidade é baixa. A sensibilidade numa pessoa assintomática menor que 20%. Então, o que eu falo? Eu oriento a pessoa, de preferência se eu tiver um papel por escrito, as pessoas adoram receber um negócio por escrito. Eu fiz um folderzinho que eu entrego lá no SAL, porque se a pessoa não vai sair dali com um pedido de exame, ela quer sair pelo menos com um papel escrito o que é para ela fazer. E aí no papel eu explico, se você não vou te testar hoje por isso, isso e isso. Se você desenvolver sintoma, você procure para ser testado entre o 3º e o 5º dia de sintoma, etc, etc. Por quanto tempo isolar? 10 dias, exceto os casos graves. Lembrando que graves aqui eu estou incluindo os imunossuprimidos e aquele paciente que vai parar na UTI. Mas o paciente vai parar na UTI, ele foi para a UTI por volta do 10º dia. Então, né, gente, eu não vou tirar do isolamento um paciente que está na UTI, não tem sentido. Quem merece corticoide, em poucas palavras, é quem precisa de O2. Se não precisa de O2, não precisa de corticoide também, tá certo? Quando fazer TC? Preferencialmente depois do 7º dia, só naqueles pacientes que não estão melhorando. Cheguei no 7º dia, não sinto mais nada, quero voltar a trabalhar, esse paciente não precisa de TC, ele precisa, né, voltar para trabalhar, gente. Então, não fazer. Quando pedir dedímero? Dedímero é um marcador de prognóstico exclusivamente em paciente internado. Eu não tem sentido, não existe nenhum artigo mostrando nenhum benefício de pedir dedímero no paciente ambulatorial. Se eu quero muito fazer algum exame para me ajudar a ter conduta no paciente ambulatorial, é hemograma e PCR. PCR elevado é associado a um prognóstico pior no paciente ambulatorial, embora eu não aconselhe a fazer PCR de todo mundo, né? Quem tiver pouco sintoma não requer PCR. E um hemograma, principalmente um hemograma com neutrofilia e linfopenia, que não é a reação viral mais eficiente de todas, lembrando que a gente fazer uma linfopenia vai dificultar você reagir ao vírus. Então, neutrofilia com linfopenia geralmente vai querer dizer um prognóstico pior na maioria dos pacientes. Quem anticoagular, também só quem interna. Ou quem já teve TVP. Doutor, tive 3 TVPs desde dezembro do ano passado.
se eu anticoagulo. Ah, doutor, nunca tive TVP. Não, claro que você não vai sair daqui anticoagulado. Quem internar, SO2 menor que 90% ou sinais claros de insuficiência respiratória ou choque, viu, gente? Vitaminas, sais minerais e vermífugos tratam COVID? Não. Em poucas palavras, não. Mas não é esperado que tenha efeito antiviral, nem em vitamina, nem em sal mineral, nem em vermífugo, gente. Tanto que a gente não trata também nem hepatite C e nem HIV com essas coisas. Devo vacinar? Sim. Qual vacina? Que tiver. Qual que eu prefiro? Eu pessoalmente gosto muito da Pfizer, que a gente não tem no Brasil. Da Pfizer e da BioNTech, que é aquela de mRNA. Tem a ver com o viés de ser oncologista, né? A vacina de mRNA, ela possibilitou o desenvolvimento de vacinas antitumorais também, que a gente tende, no futuro, a começar a usar para tratar câncer. Então, é uma tecnologia muito legal, excelente. É a melhor para todo mundo? Não. Primeiro, a gente não tem ela no Brasil. Então, por exemplo, foram vacinar todo mundo, eu cheguei lá, qual que é essa? Não, essa aqui é a vacina, a Coronavac. O senhor quer? Eu quero, né? Se aqui tem, manda essa aí. Eu quero a que tiver, gente. Então, a vacina que você quer é a que tiver. Daqui uns anos, se você puder escolher, ótimo, escolha, faça um estudo qual que é a melhor, escolha ao seu bel prazer. Hoje em dia já não pode escolher, você vacina com a que tem. Precisa usar máscara depois de vacinar? Sim. O CDC lançou essa semana um aviso falando que se você tem pessoas vacinadas, pequenas reuniões, assim, de no máximo 10 pessoas, em que todo mundo tenha sido vacinado, são ok sem máscara em ambiente fechado. Em ambientes públicos, continuar a usar máscara mesmo lá, que já vacinou a porcentagem grande da população. Aqui, somente em público, no trabalho, etc., máscara, sim. Então, não é para deixar de usar máscara, até porque a vacina que a gente tem aqui... Gente, hoje, essa semana saiu um artigo mostrando que a vacina da Pfizer, BioNTech, funciona para a variante P1, que é a brasileira, e para a B11.7, que é a variante britânica e da África do Sul. Não tem esse estudo para as vacinas que a gente tem aqui ainda. Parece que a da AstraZeneca funciona, a Coronavac não tem nenhum estudo mostrando se funciona ou se não. Então, na dúvida, gente, use a máscara. Para que você vai arriscar? Não vale a pena. Sabe? Então, vamos usar o bom senso, como de costume. Aqui, só novas fontes de informação. Né? Eu vou disponibilizar os slides em PDF, eu não sei como que tem jeito de fazer isso, mas eu vou disponibilizar o PDF depois em algum site da Unimed ou qualquer coisa parecida, para vocês poderem referenciar. E lembrar, né, que o bom e velho humor de oncologista, para não terminar a aula sem nenhuma piadinha oncológica, né? Então esse ano seja um cirurgião, né? Lave as mãos, use uma máscara, não encoste em nada e nem em ninguém, seja socialmente distante. É uma piadinha, né? Grande parte dos meus melhores amigos são cirurgiões, eles são tudo menos socialmente distantes, mas é a visão que o leigo tem do cirurgião. E também a minha charge predileta, né? Estava até comentando hoje no plantão, como você sabe que essa variante do vírus é brasileira? Porque na verdade ela tem uma gambiarra e não uma mutação, né? Então, é assim que a gente vê, é claro que a pior variante do mundo tinha que ser no Brasil, né, gente? É claro, é a variante que mais deu jeitinhos. Lembrar que tudo é trabalho de equipe, então a gente precisa do intensivista, a gente precisa do radiologista, a gente precisa de cada um fazendo a sua parte. Né? E a gente vai fazer a nossa parte também. A telemedicina vai fazer a parte deles, cada um fazendo a sua parte, a coisa anda. Aqui o Hemolabo, para quem quiser conhecer, eu sou oncologista lá. E o meu canal no YouTube. Hoje em dia é mais bonitinho, eu dei uma mudada aí na apresentação e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui e abrir para as perguntas. Nossa, Irá, te agradeço imensamente. Queria que você deixasse aquele slide, assim, tá bonito esse do obrigado, mas se você puder deixar aqui do que não fazer, volto. É o melhor slide de toda a aula. Eu já estou seguindo você no canal. Hoje eu consegui, né, porque eu não sou muito tecnológico, já vou acionar os sininhos lá, que tem que acionar quando chega coisa nova, né? E tem umas perguntas bem interessantes. Eu queria começar com a da doutora Marta Lorena, que te parabeniza pela aula. E a pergunta dela... Deixa eu abrir aqui, peraí. É o seguinte, sobre os exames alterados. Aí, o que é o problema? Porque o pessoal pede muito exame, né, Irá? Então, assim, paciente, qualquer tosse já pede tomografia, qualquer dor pede tomografia. Assim, às vezes, em vez de fazer uma fisioterapia respiratória em casa, um respirão, uma coisa mais barata, não, tomografia. Aí vem cá com seus 10, 15%, que é o que eu achei super interessante. Antes de 7º dia vai estar aqui seus 10, 15%, não vai mudar em nada, mas o pessoal pede em D1, D2. Então, aqui, ela pergunta isso mesmo, quando a tomografia estiver alterada, quando é que vai repetir e com que frequência? Primeiramente, mandar um abraço para a doutora Marta, sentindo falta dela, né? Ela teve uma época que ela dava plantão no mesmo horário de plantão lá que eu, na quarta-feira. Então, o que acontece? Eu entendo
às vezes, a gente se sentir ansioso para ver como que está, principalmente que ela é pediatra, né? Então, na verdade, em criança, na verdade, a gente tem muito mais perguntas ainda do que no adulto, e as perguntas no adulto não são poucas. Então, primeiro dizer que eu entendo a gente ficar ansioso e querer ver uma imagem daquele paciente. Quando eu falo assim, que eu sugiro não pedir, não é que não pode pedir, mas é porque assim, não existe um consenso de como usar aquele achado da tomografia. Uma tomografia ruim desde o início não quer dizer um prognóstico pior num adulto, né? Aqui eu estou falando mais de adulto. Em criança, tudo isso é mais difícil de definir ainda. Mas uma tomografia acima de 50% não quer dizer que essa pessoa vai parar na UTI. Embora sim tenha uma chance um pouco maior. Agora, igual uma tomografia de 10% não quer dizer que essa pessoa não vá parar na UTI. Eu diria, a grande maioria das pessoas que efetivamente vai parar numa UTI, eu diria que tem uma tomografia com menos de 10% de área de vidro fosco se eu fizer nos primeiros 7 dias. É uma minoria que não. Eu tive a oportunidade, né, fazer um parêntese aqui, que experiência clínica não deve ser usada como evidência, mas eu gosto de contar uma historinha porque ajuda a ilustrar. Eu tive a oportunidade na oncologia de ver vários pacientes meus que fizeram várias tomografias, até porque muitos deles têm câncer de pulmão e tudo que eles têm sem comer de seu câncer é piorando. Aí faz uma tomografia, vê se está com derrame pleural e acha Covid. E aí, dali na outra semana piora, né, porque está piorando do Covid, e aí faz a tomografia na hora que devia fazer, e aí você vê, por exemplo, que na primeira semana tinha 10%, na segunda está com 60%. E isso é usual. Eu vi isso, não foi 1, não foi 2, não foi 10 pacientes. Isso é usual. Isso é o mais comum de acontecer. Pelo menos nos pacientes que eu vi, novamente, a minha experiência clínica não deve ser usada como evidência para embasar a conduta. Mas só para te contar que assim, na prática a gente vê isso. Então, o ideal num adulto seria não fazer tomografia na primeira semana de ninguém, lembrando que, gente, se eu tenho um paciente chato, vou processar a Unimed, vou brigar com todo mundo, vou chutar o cachorro, xingar a secretária, se você der uma tomografia eu sair daqui sorrindo, ok, tá, gente, eu dou plantão no pronto-socorro, eu sei que às vezes a pessoa é muito chata, dizendo que vai quebrar tudo, é melhor fazer uma tomografia do que gastar o dinheiro consertando o sal, né, gente, então, né, tá, nesse sentido, não vai ser uma tomografia de indicação clínica, vai ser tomografia de indicação social ou psicopática, que pode acontecer. Então, essa indicação pode acontecer e está ok. É melhor do que deixar a pessoa quebrar tudo. Mas do ponto de vista estritamente médico, na primeira semana não tem indicação de eu fazer de ninguém. A pessoa não vai permitir mudar a conduta. A tomografia que é útil para mim é aquela que muda a conduta. Então, por volta do 7º, 8º dia, eu vou fazer uma tomografia que talvez mude a conduta. Se eu fizer uma tomografia que tem 10% no 7º dia, esse paciente dificilmente vai complicar, gente. Da mesma forma, se eu fizer uma que está 90%, dificilmente esse é um paciente bom. Né? Então, esse paciente, não é que eu vou internar ele baseado na tomografia. Eu não devo internar ninguém baseado em exame de imagem. Isso não pode acontecer, isso está errado. Eu vou internar baseado em critérios clínicos, que inclui principalmente saturimetria de pulso ou gasometria arterial, se eu preferir colher, e a frequência respiratória do paciente. Muito embora a gente vê, às vezes, paciente que chega lá, está só com astenia, está sentindo mal-estar, fraqueza, vomitando, e que não quer ir embora de jeito nenhum, acaba que, eventualmente, ele acha alguém que interna ele, nem que seja para ele parar de ir lá. Isso também acontece. E é interessante que, eu falei que a gente ainda vai pagar a conta dessa tanto de radiação, né? O paciente chega com 4, 5 tomografias no intervalo de 14 dias, é muita coisa, é muito exame, assim, à toa, na verdade, né? Eu até brinco que eu tenho um conflito de interesse, gente, que na verdade seria no meu melhor interesse deixar fazer quantas tomografias a pessoa quiser, porque eu sou oncologista de profissão. Na verdade, eu não sei se todos sabem, né, a radiação de uma tomografia é entre 35 e 50 vezes, dependendo da técnica usada, a irradiação do que o paciente recebe no raio-x. Então, se eu falar que eu ia botar sua mãe no raio-x e fazer 50, você não ia achar razoável. Então, provavelmente você não deve achar razoável fazer uma tomografia mal indicada dela também. Algumas técnicas podem, às vezes, irradiar o paciente com até 200 vezes a radiação de um raio-x de tórax. Isso é bastante para fazer assim, sem indicação clara. Acho que essa foi a melhor informação que você falou, para ver se o pessoal realmente se conscientiza. Porque a gente fala de radiação, mas as pessoas não entendem o tão quanto você vai pagar essa conta desse risco de câncer no futuro. A gente brinca que às vezes está tentando tratar com radioterapia o Covid. A pergunta do Dr. Marcelo Neto, obrigada, Marcelo, pela pergunta. Qual o tempo de isolamento do paciente com internação hospitalar? Então, para internação hospitalar, existe um artigo, eu não coloquei para não delongar demais, tem um artigo mostrando que, mesmo o paciente que eu interno, a grande maioria deles, você não cultiva vírus viável a partir do 9º dia. Então, teoricamente, seria 10 dias também, mas na
prática, com 10 dias esse paciente vai estar internado. Não existe nenhum motivo para eu descontinuar o isolamento desse paciente enquanto ele ainda estiver internado, até por uma questão de bom senso, né? Eu acho que você deixa isolado enquanto estiver internado. Geralmente, quando ele melhora para ir para casa, ele não está mais transmitindo, mas parece que mesmo internado, mesmo quando esse paciente... E parece que até mesmo uma parcela dos pacientes de UTI, se eu não pegasse o pior do pior, aquele que está chocado e com amina vasoativa, parece que eles também não estão mais transmitindo, que aquilo é mais lesão inflamatória do que propriamente carga viral. Esse paciente ele teve uma carga viral mais alta que os outros, por isso que ele foi parar na UTI, provavelmente, né, alguma mistura aí entre carga viral e reação do organismo dele, mas parece que a partir ali do 10º dia, mesmo o paciente internado não transmitiria, mas isso ainda está aberta à discussão. Tem todos os tipos, isso aí ainda não é muito bem definido, mas de qualquer forma, geralmente você vai liberar o paciente bem depois do 10º dia, provavelmente quando você liberar, você não precisa manter o isolamento em casa. Aí eu já vou emendar, a pergunta do Fernando Henrique, que é um mestre da telemedicina. Obrigada, Fernando. Está até de plantão, quer ver a aula gravada. Ele fala sobre isso, porque a Infecto, num determinado momento, pediu para a gente mudar o isolamento para 14 dias. E o CDC não tinha mudado, a gente até conversou sobre isso antes da aula. Mas ele pergunta, a opinião sua, que devemos estabelecer o protocolo de 14 dias novamente, a essa altura, na telemedicina, ou 10? Você já respondeu, mas acho que você pode enfatizar isso, né, Irá? Então, eu acho que é uma pergunta válida. Lembrando que eu entendo as infectologistas ficarem com receio e às vezes quererem prezar pela cautela. Contudo, o CDC, se vocês quiserem depois consultar o site do CDC, eu acho bem interessante. O CDC, nessa última revisão deles, de 13 de fevereiro desse ano, eles acrescentaram, inclusive nas referências, se vocês forem, pode ir lá para o final da revisão, não precisa olhar todas não, que são muitas, gente, são quase 100 referências, mas vai lá no finalzinho, vocês vão ver que tem inclusive o artigo sobre a variante brasileira nas referências deles. Então isso se aplica inclusive à variante brasileira. Então eles consideram que 10 dias, lembrando, 10 dias num paciente que chega no 10º dia, com clara melhora dos sintomas que ele teve e sem febre há pelo menos 24 horas. Esse é o parâmetro que vocês têm que ter em mente. Se eu tiver um paciente que no 10º dia falou, doutor, tive febre hoje, esse paciente, você não tira ele do isolamento. Ele tem que estar febril há pelo menos 24 horas, certo? Então, o paciente, ou se o paciente parou de fazer febre, e aí chegou no 9º dia, voltou a fazer febre, esse paciente provavelmente vai fazer uma fase pulmonar. Esse paciente também é melhor não tirar ele do isolamento no 10º dia, tá? Mas para a grande, esmagadora maioria dos pacientes, mesmo que ele tenha a variante de Manaus, não existe evidência que deixar isolado mais tempo vai trazer nenhum benefício, nem para ele e nem para as outras pessoas à volta dele. Na verdade, a tendência do CDC é cada vez menos, inclusive, isolar contato. Depois, se for ler lá a letrinha miudinha do site deles, nesse mesmo artigo, eles vão discutir o que você faz quando uma pessoa que teve coronavírus e curou entra em contato com uma outra pessoa infectada, e eles vão discutir se isso acontecer nos primeiros 3 meses, de 3 a 6 meses, e acima de 6 meses. De forma geral, eles não isolam a pessoa se ela não tiver sintoma. Então, eles tendem a não isolar uma pessoa porque ela teve contato com uma outra infectada, principalmente se ela já teve coronavírus alguma vez, mesmo assumindo a existência das variantes. Mas, novamente, tudo isso, né, vai ter aí diversas vicissitudes, diversas variações possíveis. Mas se quer uma regra simples, 10 dias. Uma pergunta agora do Dr. Paulo Massa, também nosso médico lá da telemedicina. Você acha que o teste de antígeno disponível seria útil para diagnosticar ou descartar a doença, considerando que ele tem um custo menor e que a PCR pode ser feita mais precoce? Então, assim, o que é a nossa dúvida lá na tele? O antígeno ele fica pronto às vezes em 2 horas, e o paciente fica numa ansiedade danada, a gente virar para ele e falar assim, olha, você vai ter que esperar até o 4º, 5º dia. O antígeno logo que tiver um pouquinho menos. O que você acha da sua opinião, assim, da gente tentar liberar nos planos de saúde, por exemplo, na Unimed, o antígeno, em vez da gente pagar um exame mais caro, sendo que o antígeno também é de confiança, né? Eu pessoalmente acho uma excelente ideia. Eu, na verdade, eu participo lá no Hemolabor do protocolo interno que a gente faz para os colaboradores, para os funcionários, médicos, enfermeiros, etc., lá nossos. Então, a gente até uma época olhou de triar por antígeno, né, para não ficar fazendo PCR de todo mundo, porque lá, quando tem algum problema, é feito o PCR e é custeado pela instituição, o PCR dos colaboradores todos. Então, quando a gente olhou, o antígeno não saía mais barato, pelo menos para a realidade do número de exames que a gente ia fazer. Então, eu acredito que se tiver como fazer um antígeno mais barato,
que não é factível em todas as realidades, mas se o antígeno for sair mais barato, o que o antígeno tem de diferente? Ele tem uma sensibilidade um pouco menor do que o PCR. Então, pelo antígeno, quem for positivo é positivo mesmo. Quem for negativo, talvez seja positivo também. Aí vai depender do dia certinho. Tem até um artigo, depois, se tiver interesse, eu posso até disponibilizar. Tem um artigo comparando a sensibilidade dos dois, fazendo uma faixa assim, e mostrando, mas eu acho válido. Somente, igual lá no SAL está sendo feito, por exemplo, paciente que vai internar e que a gente precisa definir rápido o que ele tem, né, para pedir uma vaga de UTI Covid, você faz antígeno. Eu acho super válido. Se for positivo, é positivo mesmo. O antígeno quase não dá falso positivo. É isso que eu te falar, a nossa angústia, às vezes você tem a vaga no hospital, mas fica esperando o PCR para saber se está com Covid ou não Covid. Que era outra coisa que a gente podia discutir na cooperativa, essa liberação do antígeno, né? Eu acho que se a cooperativa conseguir fazer antígeno mais barato, eu acho que, pelo menos em teoria, a gente poderia sim triar os pacientes. Hoje em dia a gente já tria quem vai internar na UTI por antígeno. A gente poderia triar os outros também, se for mais barato. O problema é que quando a gente fala de antígeno, na verdade a gente tem diversas metodologias de fazer o antígeno, não é só um. E cada metodologia dessa tem um custo e uma sensibilidade um pouquinho diferente. Então, na verdade, tem que sentar com algum patologista clínico, não é a minha especialidade, e ver qual metodologia, na verdade, que é economicamente viável para a nossa realidade. Eu achei que fosse muito mais barato e, na verdade, para a maioria das realidades não é, somente dependendo do número de exame que você for fazer. Então, agora, se for a gente que vai fazer muito lá na Unimed, né, talvez seja. E eu acho super válido, não tenho nada contra o teste de antígeno, desde que a gente use um dos testes que é validado. Gente, teste de antígeno da porta do Extra a R$40, gente, é pouco provável que saia alguma coisa. A Unimed não consegue fazer teste de antígeno a R$40, nem se isso for o preço de custo. Se a pessoa está fazendo R$40 em você, ele comprou por 20 no máximo. Então, é difícil de saber o que está sendo feito ali. Então, tem testes e testes. Então, eu acho sim que um teste de antígeno de qualidade, que é o que é feito hoje, por exemplo, no SAL, para triar os pacientes que vão para a UTI, eu acho que é super válido, porque dá o resultado em 2 horas, muito mais rápido, sana a ansiedade do paciente, permite a gente triar melhor os pacientes que a gente vai encaixar no cuidado intensivo e nos outros tipos de internação. Eu acho super válido e acho que poderia sim ser estendido até para todos os pacientes, a gente fazer RT-PCR só dos casos negativos com quadro clínico típico, que a gente achar que ainda poderia, né, repescar algum problema. Novamente, eu ressalto, é que talvez não seja mais barato. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise de custo que eu não tenho competência para fazer, mas acho que é válido sim. Uma pergunta da doutora Ângela, o que você acha do uso do corticóide oral? Ela, na verdade, ela queria falar mais do inalatório, né? Sim. Para tratamento ambulatorial, sua opinião e quando usar. Então, o corticóide oral você já falou, então acho que ela quis falar mais do inalatório mesmo, sabe? O corticóide oral, ele é especificamente para o paciente que precisa de O2. Eu posso usar no paciente ambulatorial? Sim, porque eu tenho paciente ambulatorial, às vezes eu tenho um paciente que satura 90%, está disposto a ir para casa, não tem nenhum outro sinal de gravidade, a família fala que vai alugar O2 e botar nele em casa. Ok, corticóide para ele, principalmente na segunda semana, não na primeira. Mas geralmente saturar mal é mais na segunda semana, mesmo que na primeira, para a maioria das pessoas. Corticóide inalatório não foi testado para COVID. Existe estudo em curso, mas não tem resultado ainda. Os resultados parciais não mostram um benefício claro, mensurável. Então, que não quer dizer que não funciona, não tem resultado publicado ainda, eu não sei. Então, especificamente do inalatório, eu não sei. Eu acho muito válido num paciente, por exemplo, que tenha asma, ou DPOC, que já usava de qualquer jeito, às vezes você aumentar a dose e tudo para tentar segurar, ok. Até porque talvez esse paciente tenha mais broncoespasmo, às vezes até de ansiedade. Lembrando que asma não é mais considerado um fator de risco para casos graves de COVID. Contudo, o paciente com asma tem maior chance de ter complicação respiratória mesmo antes de existir COVID. Da mesma forma, câncer, exceto neoplasias hematológicas, leucemia, etc., o câncer, de forma geral, não é um fator de risco para casos graves de COVID, exceto tumores hematológicos, como as leucemias, e câncer de pulmão. Câncer de pulmão, gente, é uma doença horrível e que o pulmão já está todo estragado. Usualmente o paciente tem um DPOC junto. É óbvio que se ele pegar COVID, isso vai mal. Agora, outros tumores, tem tumores, por exemplo, câncer de próstata em hormonoterapia, o paciente vai melhor
quando ele pega Covid do que um paciente que não tem câncer de próstata, porque ele é um paciente usualmente com castração química. Castração química melhora um pouco o prognóstico do Covid, fica parecido com o prognóstico de uma mulher, lembrando que não é porque foi dia da mulher essa semana, mas mulheres têm um prognóstico melhor de Covid do que os homens. E isso Sei é não, científico. Viu? Sei não, eu já estou em dúvida, já falei, sou tanta mulher que eu conhecia. Mas é verdade, as UTIs estão mais lotadas de homens mesmo. Então, pedi para você deixar esse slide, porque quando fazer o dedímero? O dedímero é uma novela lá na telemedicina. Eu abro a tela, dedímero, abro a tela, dedímero. Aí eu, né? Ah, mas ele é obeso. Ah, mas ele é hipertenso. Ah, mas ele é diabético. Ah, entendeu assim? Não, o problema do dedímero é que assim, eu não tenho uma conduta para amarrar com o dedímero. Eu vejo muitas pessoas, vou fazer dedímero, se vier alto eu anticoagulo. Gente, a pessoa não tirou isso de lugar nenhum. Se eu acho que eu tenho que anticoagular o paciente, eu tenho que anticoagular. Quer ele tenha dedímero normal, quer ele tenha dedímero elevado. E eu queria lembrar a todos que quase todo paciente com câncer tem dedímero elevado. Quase todo paciente gestante, quase toda mulher gestante, principalmente se estiver no terceiro trimestre, vai ter dedímero elevado. E muito elevado, gente. Uma gestante normal, saudável, que faz academia todo dia, vai ter um dedímero acima de 1000, muitas vezes no terceiro trimestre. Isso é normal. Tem até um artigo bem legal de uma revista de ginecologia sobre isso, estudando o dedímero, porque nem todo mundo sabe disso. Dedímero eleva na gestação fisiologicamente. Então, se eu não fizer... sei se você lembra aquele slide. Aquele slide ficou famoso no começo do Covid. Foi traduzido para o português e é mais ou menos no terceiro, quinto dia, que era a cascata da inflamação, o paciente com febre piora, e é lógico que o paciente tinha que internar. Concordo com você, só que foi mal interpretado. Então, no terceiro, quinto dia, o paciente com febre piorando, você ia internar. Mas ele foi interpretado para o paciente clínico nosso. Sim. Aí o paciente, mas não tem febre, não tem piora clínica, aí porque é obeso, hipertenso ou diabético, o colega faz dedímero. Aí a gente fica naquela angústia, porque o colega pediu e chega no seu plantão, um dedímero de 3.000. Todo mundo está fazendo anticoagulante. Aí você fica naquela angústia, porque o cara está com 3.000, acho que vai te processar se você não passar o Clexane para ele, que nem está até em falta no mercado, mas um 3.000, qualquer colega passaria o anticoagulante. Aí eu fiquei super angustiada. Eu falei para ela, olha, você tem 3.000, eu nem te pediria esse exame. Eu não tomaria esse remédio, eu não passaria, porque agora virou moda, né? Ou toma Clexane, ou toma Xarelto, a gente pegou uma receita de um dia para trás, tinha 2 anticoagulantes, Xarelto mais Rivaroxabana, Xarelto mais Pradaxa. Então, assim, virou terra de ninguém. Mas essa informação é importante, porque a pergunta realmente da Marina era essa. Nos pacientes com fatores de risco para trombose, aí o cara vai ter fator de risco, quando começar a enoxaparina e qual a dose, e acompanha com o exame há quanto tempo? Então, o ideal, se o paciente tem fator de risco para trombose, e lembrando que o principal fator de risco estudado foi episódio prévio de trombose, o ideal é dose profilática de enoxaparina, que aí vai ser entre 20 e 40 miligramas, 20 para paciente muito leve. Geralmente eu dou 40 para todo mundo, que é mais fácil. 40 não vai fazer ninguém sangrar. Mas eu geralmente, 40 para todo mundo que eu estou falando assim, quando eu vou usar enoxaparina profilática em paciente oncológico internado. Eu nunca prescrevi enoxaparina profilática para um paciente COVID no pronto-socorro, que não quer dizer que vocês não devam fazer. Nunca coincidiu de eu pegar um paciente com indicação, mas eu faria se precisasse. Se eu for fazer dose profilática, 10 dias. É parecido com o jeito que é feito a dose de corticoide. Decadron são 6 miligramas, 10 dias. A enoxaparina é dose profilática, 20 ou 40 miligramas, aí dependendo da referência que você pegar. A menos que seu paciente seja um paciente muito leve, geralmente 40 é uma boa dose para todo mundo. Lembrando que o maior nível de evidência é no paciente internado. Gente, eu internei paciente COVID, mesmo se ele nunca teve trombose na vida, nunca sentiu cheiro de trombose na vida, eu tenho que dar no mínimo heparina profilática para esse paciente. Paciente de COVID internado é igual a heparina profilática, enoxaparina profilática de preferência. Mas eu posso usar heparina não fracionada? Gente, por que você faria isso? É tudo mais difícil. Mas sim, você pode, se for a opção que você tem. Existem alguns artigos mostrando que você pode sim anticoagular o paciente com esses anticoagulantes mais novos, né, Xarelto e etc. Contudo, tem menos estudo, mas parece que funciona. Para as outras coisas funciona igual, né? Assim, tem estudo no câncer mostrando que esses anticoagulantes mais novos orais funcionam muito parecido com a enoxaparina. A gente não vê por que não funcionaria para COVID. Contudo, tem pouco estudo ainda.
Mas eu acho muito razoável. Se eu for anticoagular um paciente COVID ambulatorial, a minha tendência seria muito mais dar, por exemplo, Xarelto, 10 miligramas por 10 dias, ainda mais que existe a caixa de 10 comprimidos, do que dar enoxaparina, até pelo preço. R$300 você compra 10, acho que menos, acho que em torno de R$200 você compra 10 comprimidos de Xarelto. R$200 vai ser 2 ampolas de enoxaparina, gente. E o ruim é isso, né? Que está em falta, é caro. A gente pega muito paciente na telemedicina que entra chorando porque não tem dinheiro para comprar e está estável. Aí como é que você tira uma medicação que o colega prescreveu? Então, assim, é bem complexo. Por isso que eu acho que, assim, o ideal é não pedir. Eu não entendo porque que o paciente está estável, o colega continua insistindo em pedir dedímero. Eu concordo com o hemograma, PCR no sétimo, tomografia, às vezes, se o paciente tem sintoma e não está bem. Mas o dedímero, assim, virou uniformizado, né? Todo mundo entra na telemedicina com ferritina. Eu fico pensando, tá, tem uma ferritina alta, você vai fazer o quê? Porque a cascata da inflamação está chovendo, está cheio de citocina. Aí você tem aquele, vai fazer o que com a ferritina? Nada. Então, assim, vai fazer o que com o dedímero? Nada, mas aí quer fazer um anticoagulante. Né? Lembrando, né, que o bom exame é aquele que muda a sua conduta. Existem vários questionamentos. Eu, por exemplo, num paciente que não tem sinal de instabilidade, na época pré-Covid, eu sempre tratei pneumonia sem pedir raio-x de tórax. Porque o paciente tem ronco, tem febre, tem sinal de pneumonia. Se eu fizer o raio-x, eu vou dar antibiótico para ele se o raio-x estiver normal e vou dar antibiótico para ele se o raio-x estiver alterado. Eu não vou deixar um paciente com a clínica clássica de pneumonia sair do meu consultório sem antibiótico, porque não tem sentido, gente. Então, se o raio-x não vai mudar a minha conduta, no fundo eu não preciso do raio-x. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver uma conduta para fazer, se a ferritina estiver alterada e uma diferente para fazer se ela vier baixa, ok. Mas, a princípio, não tem na literatura. Então, a princípio, ferritina, dedímero, são exames que mesmo no paciente internado, por exemplo, o paciente internado estaria dentro do protocolo pedir, mas ele tem a ver com prognóstico, ele permite eu inferir a evolução desse paciente, mas ele não permite uma conduta diferenciada clara para aquele paciente. Mas não vou entrar nessa discussão, porque aí já vai entrar mais na parte do intensivismo, que não é a minha área de expertise, né? Aí tem gente que argumenta que você tem, sim, condutas diferenciadas para fazer esse via alta, etc. Vou te fazer a pergunta das otorrinas aqui que estão bravas aqui porque é o seguinte, eles usam corticóide por causa da anosmia depois de 10 dias, né? Aí a Anícia, faz parte do tratamento da anosmia o corticóide oral. Aí a Marina, a mesma coisa. Então, assim, dá uma comentada, mas assim, já passou o período, né? Porque a Marina escreveu, depois de 10 dias com anosmia, sem gravidade, ou internação, não usa o corticóide? Não, aí tudo bem. Aí é um tratamento de uma complicação do Covid. Sim, tem essa conduta de usar corticoide para anosmia, que é uma conduta que existe, que é bem descrita. E na verdade, assim, quando eu falo, por exemplo, para não usar para todo mundo, eu estou pensando mais naquela primeira semana. Na verdade, por exemplo, talvez todos os pacientes que tiverem long COVID, né, assim, o COVID prolongado ou protelado, com mais sintoma, como é uma coisa principalmente inflamatória, talvez nesse caso esteja ok usar corticóide. A gente, na verdade, ainda tem uma série de coisas em desenvolvimento. Eu acho que a mensagem aqui é principalmente evitar na primeira semana, porque a gente não sabe se prejudica e certamente não beneficia. Agora, por exemplo, caso de anosmia, vai ter um protocolo de corticóide, às vezes caso de alguns déficits neurológicos também, né? A neurologia trata uma série de coisas com corticóide, talvez, né, fazer algum tipo de pulsoterapia, tem algum papel em alguma doença neurológica, isso tudo ok, não está errado, está certo também. Mas são casos específicos que eu tenho um objetivo claro em mente. O que eu estou falando aqui é para não dar genericamente para todos os seus pacientes, sem pensar primeiro. Mas foi muito interessante o comentário do Torrino, estou de acordo, é importante falar também. A pergunta da doutora Luciana, deixei por último, que ela te parabeniza também, a Luciana Infecto. E travou. Só um minuto, ela escreve o seguinte: qual a sua opinião sobre um lockdown real para o momento que estamos atravessando aos moldes do realizado no Reino Unido, com restrição rigorosa da circulação de pessoas? Então, Luciana, eu na verdade, a minha opinião sobre lockdown, eu sou brasileiro, né? Então eu na verdade, eu gosto de aglomeração como todo brasileiro, eu não sou exceção. Mas, na verdade, quando a gente fala em lockdown, eu vejo o lockdown da mesma forma que eu vejo a quimioterapia. Então, quimioterapia tem benefício? Sim, desde que eu indique para o paciente correto. Se eu der quimioterapia mal indicada, eu vou só dar mais problema para o paciente. Eu vou dar os efeitos colaterais da quimioterapia sem o benefício. Então, o que eu vejo de problema
que eu vejo de benefício do lockdown? O lockdown claramente reduz o número de casos, né? Se eu reduzo a circulação de pessoas, principalmente se eu faço isso por um período prolongado, como é feito no Reino Unido, sim, eu reduzo o número de casos, sim, não tem dúvida. É um tratamento que tem uma certa eficácia. Contudo, ele tem efeitos colaterais relativamente graves. No Brasil, qual que é o problema? O Reino Unido fez um pacote de estímulos, né? Teria que voltar muitos slides aqui para chegar lá, mas depois, se você tiver curiosidade de olhar, eu vou disponibilizar os slides. Tem lá os países que fizeram auxílio econômico e os países que fizeram estímulo. Estímulo é o quê? É tirar imposto e etc. E o Reino Unido ele é um dos países que mais fez as duas coisas. Ele não só deu auxílio econômico nos Estados Unidos, inclusive os médicos, no Reino Unido, inclusive os médicos, por exemplo, que tiveram que reduzir consultório e tudo, eles recebem auxílio econômico para ficar parado. E eles têm benefícios, eles deixaram de pagar algumas taxas, alguns impostos, etc., entrar numa alíquota diferente, para você ajudar a pessoa a aderir. Né? Ah, não, vou aderir, né? Porque o governo está fazendo a parte dele, me ajudando aqui a conseguir aguentar, eu aguento, vamos tentar. Né? Aqui não, aqui você quer fazer, mas assim, por igual, vou te dar um exemplo, assim, não é só um exemplo que me veio à mente. Os juízes, por exemplo, eles pararam no lockdown, estavam sem funcionar, e aí agora eles voltaram, porque eles têm um monte de processo acumulado, da época que eles estavam parados, recebendo normalmente, eles vão receber um bônus de R$7.000 por mês a mais para olhar os processos acumulados. Tudo bem, se fosse fazer isso com todo mundo, até ninguém teria nenhuma objeção a fazer lockdown. O problema é que a realidade é uma, né, para a casta dominante e outra para o grosso das pessoas. Então, numa realidade como a nossa, que você não dá auxílio direito, não dá nenhum tipo de estímulo direito, principalmente não para os comerciantes, para as pessoas que efetivamente vão arcar com a maior parte do prejuízo, o que você vai ter desobediência. Na verdade, quando você coloca se eu acho que lockdown funciona, sim, eu acho que funcionaria se fosse feito, mas não, eu não acho que vai fazer. Está tendo lockdown aqui em Goiás, eu pessoalmente acho que a rua está mais cheia essa semana do que estava na semana passada, não sei a opinião de vocês. No primeiro lockdown, que foi antes de ter a primeira morte, que não tinha nenhum sentido, nem devia ter sido feito, que aí não teria tido um prejuízo financeiro desnecessário. Ele foi um lockdown na hora errada, lockdown igual toda medicação, né? Funciona se eu der na hora certa, na dose certa, pelo período de tempo adequado. Um lockdown na hora errada não resolveu nada e gerou problemas, e o que acontece é que agora não está sendo feito. Né? Então, provavelmente, se tentar apertar mais, o que vai ter é desobediência civil, que já está tendo. Né? Se você olhar, a maioria das lojas está de porta fechada, mas se você bater lá, tem gente lá dentro. A maioria dos ônibus estão cheios. Então, não está sendo feito. Se eu acho que se fizer mesmo, funcionaria, mas o que ele faz é achatar a curva. Então, na verdade, a gente jogaria o problema mais para frente. Que teria seus benefícios, né? Porque você poderia vacinar mais gente, etc., etc., mas que teria também problemas, eu não sei até que ponto que as pessoas vão aderir. Então, dando um apanhado geral, né? Sim, eu acho que o lockdown funciona. Não, eu não sei se nesse momento funcionaria, porque eu não acho que as pessoas vão aderir. Outra pergunta da Luciana. Profissional de saúde vacinado com 2 doses de Coronavac há mais de 15 dias e menos de 3 meses, que teve contato domiciliar com paciente Covid, deve manter isolamento domiciliar? Então, contato... É uma boa... Na verdade, existem vários estudos mostrando que na mesma casa, geralmente você é contaminado, quer você pegue, quer não. Aí na verdade, para responder essa dúvida, a gente tem que entrar numa coisa que, para a Covid, a insanidade mundial sobre o Covid, ela considera que uma pessoa PCR positiva, ela é uma pessoa com Covid. Se a gente fizer isso para catapora, você não vai pegar varicela uma vez só na sua vida. Você vai pegar toda vez que você tiver contato com alguém com varicela, porque você não se torna impermeável à varicela. Você pega e o seu organismo resolve. Então, por um breve período, você elimina o material genético do vírus da varicela. Isso acontece com Covid também. A vacina não te torna impermeável à Covid. Então, pode acontecer de você não ter hora nenhuma, mas se eu fizer um PCR vem positivo, porque você está eliminando RNA do vírus, porque seu organismo está matando um monte de vírus lá e está saindo RNA na sua secreção. Então, o problema são muitas definições que a gente usa do que é caso. Então, enquanto a gente estiver usando PCR positivo como uma definição de uma pessoa que tem que ser isolada, vai ficar difícil. Eu acho que com o tempo, provavelmente isso vai cada vez mais cair. E a gente vai começar a usar sintoma. Qual que é o problema de usar sintoma?
2 dias antes do primeiro sintoma, 48 horas, a pessoa está no pico de transmissão, no pico de carga viral. Então, a pessoa que um dia desenvolve sintoma, ela está transmitindo por 2 dias assintomática, mas ela um dia desenvolveu sintoma. Quem não desenvolve sintoma hora nenhuma, é questionável se transmite. Tem estudo que diz que sim, tem estudo que diz que não. Mas parece que se transmite com uma carga viral muito baixa, desde que ele não tenha sintoma hora nenhuma. O problema é que você não tem como definir antes de ter sintoma quem é esse que não vai ter hora nenhuma e quem é esse que daqui a 48 horas vai ter. Mas, chegando à sua pergunta, eu não tenho uma resposta que seja 100% válida. O que eu faria na prática seria deixar isolado por um período de 7 dias em observação. Se não tiver sintoma hora nenhuma, vida segue normal. Se fizer sintoma em alguma hora, colhe RT-PCR. É o que eu faria na prática. Mas não sei se é a melhor solução. Dr. Gilson também te parabeniza pela aula e pergunta evidência sobre ferritina. Acho que ele quer fazer assim, por que todo mundo está pedindo ferritina, na verdade, né? Tanto a ferritina quanto o dedímero, eles se baseiam em estudos feitos em pacientes críticos, né, então em paciente de UTI, e que mostraram que a ferritina alta e o dedímero elevado associado a outros marcadores, né, na verdade eles não foram estudados separados. Você fez um estudo com diversos marcadores, depois se quiser eu posso procurar essa referência também. Eu não acrescentei ela aqui porque não era muito pertinente para o atendimento ambulatorial, mas é um estudo especificamente em pacientes que estão na UTI, paciente crítico, que o paciente com ferritina elevada e dedímero elevado, juntamente com outros marcadores, aí tem neutrofilia com linfopenia, eles usaram alguns parâmetros do hemograma também, entre outras coisas. Esse paciente evolui pior, então seria um marcador de mortalidade. E eu poderia usar, novamente no Brasil a gente não faz muito isso, mas eu poderia usar para limitar o esforço naquele paciente. Se é o paciente que vai ter maior chance de morrer e eu tenho uma quantidade limitada de vagas de UTI, eu poderia usar isso para definir que esse paciente talvez não seja o melhor paciente para eu investir. Se eu não tenho vaga para todo mundo, talvez esse que tem uma chance maior de morrer não seja o melhor paciente de eu levar para tratar. Contudo, no Brasil não é usual da gente agir dessa forma. Então não estou falando para ninguém fazer isso. Estou dizendo qual foi o objetivo das dosagens. Do ponto de vista prático, foi definir prognóstico, não é amarrada a nenhuma conduta, exceto talvez seleção de paciente para investimento. Bom, eu tenho que fazer a pergunta do meu colega lá de Campos Belos, Ademir, da minha turma, um querido, parabenizando a gente também. Ele escreve assim: aqui em Campos Belos vivemos um surto. Na clínica fazemos 49 testes dias com 80% positivo, teste de antígeno rápido. Com relação ao corticoide, qual a droga mais indicada e tempo de uso? Então, novamente, o corticoide que é mais estudado é Decadron, dexametasona, na dose de 6 mg uma vez ao dia, durante 10 dias. Contudo, por exemplo, na nossa realidade, o Decadron são comprimidos de 4 mg. Então, se você quiser, para não falar para você tomar um comprimido e meio, nada impede você de dar ou 4 mg, ou se você quiser fazer o mesmo estando estudo ou mais, dá 8, uma vez ao dia, por 10 dias. Se o paciente estiver internado e você for fazer injetável, aí ok, dá os 6, vai ser fracionado lá na farmácia, tudo ok. Mas às vezes em casa, você pedir para partir, vai dificultar a adesão do paciente. Então eu acho que é razoável a gente adaptar para a nossa realidade. Na realidade deles, 6 mg era a dose padronizada, principalmente para uso hospitalar, né? Eles têm ampola de 6 mg de Decadron. Não é a nossa realidade mais comum, mas a dose assim, do estudo foi 6 mg uma vez ao dia, 10 dias. Lembrando que, novamente reforço, o paciente com indicação de corticoide é o paciente que tem necessidade de suplementar oxigênio. No estudo Recovery, que é o estudo randomizado, corticoide não teve nenhum benefício no paciente que não está precisando de oxigênio. No paciente que precisa de oxigênio por catéter ou máscara, ele reduziu em 33% a mortalidade, ou seja, em 1/3, e reduziu em 50%, 52%, para ser mais exato, se eu me lembro bem, a mortalidade no paciente intubado. Então, é o paciente especificamente dependente de oxigênio. Por quê? Porque é o paciente que é hiperinflamado, é o paciente que faz uma síndrome inflamatória sistêmica. Eu gostei de você falar isso, mas assim, eu tenho mão mais com prednisolona, sabe? Então, assim, esse negócio de me convencer eu fazer Decadron não dá. Eu vou no Predsim mesmo, que é melhor. Eu ia encerrar, te parabenizar, mas aí a Cláudia fez uma pergunta que eu fiquei tentada. Doutora Cláudia, obrigada pela pergunta, porque a bola da vez agora é a colchicina, né? E o pessoal está insistindo para escrever. E
até infecta de vez em quando, viu? Então ela pergunta, qual seria a dose indicada de colchicina em caso de pacientes com fator de risco? Isso é uma excelente pergunta, Cláudio. Como que eu faço com a colchicina? A colchicina ela tem um estudo randomizado, que é um estudo positivo. Ele tem várias limitações metodológicas, inclusive por ser um estudo de endpoint combinado, né? Na verdade, o endpoint primário do estudo era ou morte ou internação por qualquer causa. Sempre que você combina endpoint, você reduz a qualidade metodológica do estudo, mas de qualquer forma é um estudo randomizado, um estudo positivo. Eu tento reservar a colchicina para aquele paciente que é mais chatinho, entre aspas, né? Assim, aquele paciente que é às vezes um paciente mais ansioso, mais agressivo e que quer alguma coisa para tomar e tudo. De verdade, tomar colchicina o mais que vai dar no paciente é diarreia. Lembrando só que colchicina é teratogênico, então mulheres grávidas ou com suspeita de gestação não devem tomar colchicina. Toda mulher que você prescrever colchicina, o ideal é que recomende métodos contraceptivos. Então, colchicina é possivelmente teratogênico. A dose de colchicina feita no estudo Colcorona foi 0,5 miligramas de 12 em 12 horas por um período de 3 dias e depois manter a mesma dose, 0,5, porém só pela manhã, ou seja, uma vez ao dia, por 30 dias seguidos. Na nossa realidade, a caixa de colchicina vem 30 comprimidos. Então, tomar um de manhã e um de noite nos 3 primeiros dias vai gastar 6. A minha sugestão é que você mande tomar um por dia durante os outros 24 dias para a pessoa não comprar mais uma caixa para completar. Novamente, provavelmente a caixa deles vem um tanto diferente. Dificilmente o tanto de dias certinho que ele toma a dose de manutenção vai fazer uma grande diferença. A maioria dos pacientes já vai estar bom há muito tempo, quando é 20 e poucos dias aí de colchicina. A colchicina, o estudo grande que tem o Recovery, né, foi o estudo de colchicina em paciente internado. No paciente internado, lembrando que é um estudo que atingiu 12 mil mortes antes da sua análise, não teve benefício. Então, um tratamento, teoricamente, a gente deveria reservar paciente ambulatorial. No paciente ambulatorial, eu algumas vezes uso dentro daquela indicação que eu falei da tomografia, aquele paciente que está dizendo que vai quebrar tudo, que eu não dou o coquetel para ele, que ele queria tomar alguma coisa. Eu penso, pô, esse aqui tem estudo randomizado, então você quer tomar alguma coisa. Se você tiver fator disso, tome isso aqui, então ok, mande ver. Se o paciente topar ficar sem nada, também ok. Mas eu acho que colchicina, das opções que tem algum nível de evidência, o melhor nível de evidência é o da colchicina, mas não é assim maravilhoso, não. E foi legal você comentar isso, que quando o paciente quer tomar, eu mando procurar outro médico, porque eu não passo. Mas, assim, essas medicações off-label, só para lembrar, né, elas não podem ser prescritas na telemedicina, já que a gente não tem um termo de consentimento. Eu até queria que você falasse um pouquinho rapidinho sobre isso, para a gente também não alongar muito, porque essas medicações, elas precisam de termos de consentimento, né? Eu não sei a colchicina, mas a ivermectina, a hidroxicloroquina, sim. A colchicina também entrou com... Então, boa pergunta, eu também não sei. Eu prescrevo tão raramente que eu também... Não, só para lembrar assim, na telemedicina é uma coisa complicada que a gente não está examinando o paciente. Então, você passar uma medicação off-label é muito complicado para a gente, já que ele não está assinando o termo, que ele concorda, que aquela medicação não foi aprovada. No pessoal, às vezes até o pessoal tem feito. Eu sei que lá no centro clínico, em alguns lugares, eles fizeram uma cartinha para o paciente autorizar esse uso off-label, mas na tele a gente não pode passar, não pode prescrever e também não pode indicar por presencial. Eu acho que o colega tem que firmar a postura, porque eu sempre falo para o paciente, assim, para o colega assim, quando ele procura o serviço próprio, ele procurou o centro clínico, a Unimed Criança, o SAL, ou a gente na telemedicina, ele não está procurando a doutora Daniela, o doutor Irá, o doutor Paulo, o doutor Fernando, a doutora Lara, ele está procurando o serviço da Unimed. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter um protocolo sério para seguir esses pacientes de uma forma clara, concisa, ética, porque a gente vai levar isso para qualquer lugar que a gente for. Então, se você no seu consultório, doutor Irá, faz dessa forma, é uma coisa, mas na Unimed a gente tem que realmente padronizar. Quero te agradecer demais, a gente conseguiu responder todas as perguntas, eu adorei a aula, adoro o seu bom humor, porque eu acho que com bom humor fica mais fácil, porque está tão difícil tudo, né? Eu estou com um paciente grave, preocupado o tempo inteiro com ele, que está indo para o hospital, e piorou no D10, e tomara que Deus abençoe que a gente saia disso logo. Obrigada. Eu que agradeço, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, e muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. A companhia da Daniela é uma companhia excelente, muito obrigado para todo mundo que participou, que fez perguntas, muitos amigos aí, e agradeço muito a todos pela presença. Estou à disposição, quem precisar de ligar, conversar alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Boa noite, fiquem com Deus, a Unimed agradece.